Então, alô, vamos começar o Calepino daqui a 3 minutos. E o microfone já está ligado, não é isso? E aí, tudo bem? Olha, interessante. Sim, mais pessoas ainda. A questão do online é muito sério, né? Deu uma democratizada na informação e uniu, né? Independente de onde você está, você tem contato. Bom. Falta 1 minuto, então, para começar. Vou ficar atenta dessa vez. Ok. Queria tocar isso aqui. Então, boa tarde a todos. Então, o Calepino Conscienciológico está começando. Hoje é a aula debate número 130. Hoje é dia 15 de setembro de 2019. O tema é autodesassédio. Então, eu vou fazer uma pequena apresentação para quem não me conhece. A gente tem também as pessoas online, né? Eu sou Adriana Lopes, a minha formação é Engenharia e Psicologia. Eu sou voluntária da Conscienciologia desde 95, professora desde 99. Sou autora do livro Sensos e Contrassensos e estou estudando esse tema do autodesassédio há algum tempo. Começou mais ou menos em 2011, eu defendi um verbete opção pelo autodesassédio, né? Quem quiser ver o verbete, ele está lá no YouTube, né? Nas tertúlias. Então, foi em 2011. E esse verbete opção pelo autodesassédio, ele foi um filhote do verbete anti-vitimologia. Esse foi o primeiro que eu fiz. Não o primeiro verbete, né, mas o primeiro com esse tema, que tinha correlação de estudar, então, né, por que deveria se fazer, qual o estudo das pessoas não se vitimizarem, né? E durante a realização desse verbete, eu comecei a perceber que tinha uma coisa muito importante, que era a opção, né, que é a opção? O nosso posicionamento, né? Não, eu quero me desassediar. E aí, a partir daí, tem uma série de coisas que precisam ser feitas para que isso ocorra. E eu poderia colocar um parágrafo, né, dentro do verbete anti-vitimização, mas eu preferi, então, fazer um verbete opção pelo autodesassédio. E ele até se tornou bem mais popular do que o próprio verbete que foi a raiz dele, né, anti-vitimologia. Então, tem o curso também, opção pelo autodesassédio, né, que já tem 25 turmas. Esse ano a gente ainda vai em Fortaleza. Agora, vou até falar a data, né, para quem estiver aí perto, 28 e 29 de setembro, na Intercamp em Fortaleza, e em Porto Alegre também, a gente vai estar lá no dia 12 e 13 de outubro, na CIP. Então, acho que agora vamos introduzir, então, um pouco, já falei a minha relação com o tema, né, e vamos, então, introduzir o tema, né, autodesassédio. Acho que, para fazer isso, acho que era interessante começar pela definição, né, pegar aqui, vamos à fonte primária, né, o professor Valdo. O que é, então, autoassédio? Autoassédio é a condição
ou estado da consciência emocional, intelectual e energeticamente predisposta a se molestar autopensenicamente, com insistência inoportuna e patológica sobre si mesma, sem qualquer higiene consciencial, nem autodisciplina ideativa, constituindo embasamento para todo tipo de heteroassédio. Eu acho essa definição bem interessante, que ele já mostra a abrangência da questão do autoassédio, né? O emocional, que você tem a nossa parte de afetos, a parte intelectual, tem a questão das ideias, né? Por trás, as convicções por trás desse autoassédio, e a questão energética, né? Como que tem um processo também da importância da nossa defesa energética para a gente ficar mais predisposto ao autodesassédio. E outra coisa que eu acho interessante nessa definição é molestar autopensenicamente com insistência inoportuna e patológica sobre si mesmo. Eu acho que isso que às vezes a pessoa pode até ter algum pensene, né, alguma ideia contra si mesmo, mas passou, ai que bobagem, passou. A questão mais séria do autoassédio que eu entendo aqui é a insistência inoportuna e patológica, quer dizer, ficar a questão dessa ruminação, né? Sem qualquer higiene consciencial, e a questão também que é importante, acho que aqui dentro da Conscienciologia todo mundo já bateu bastante nisso, né? Que todo heteroassédio tem em base o autoassédio. E por que a importância desse tema, né? Se a gente pega uma pensata do professor Valdo, ele fala: o autoassédio é a pior doença dos componentes da humanidade terrestre. Está lá em autoassédio. Então, é uma doença séria, que acomete muitas pessoas. Então, se a gente está aqui para ajudar as pessoas, é importante que a gente estude esse tema, né? Até para poder ajudá-las a sair dessa condição. E outra coisa que a gente vê também que é interessante a gente pensar é que a questão do assédio ele já vem sendo bem discutido na sociedade, né? E aumentando isso, né? A questão do assédio sexual, quer dizer, você vai subjugar alguém para fazer os seus favores, né, sob o seu desejo. Ou a questão do assédio moral, que é uma questão mais recente, que hoje já está sendo bastante colocado também, que é contra o outro, né, a pessoa também subjugar alguém, né. Então, o assédio já está mais, vamos dizer, até criminalizado, né, dessa forma. Agora, o autoassédio, que é o mais sério, porque esse não tem dentro da pessoa. Então, esse não tem lei que vá proteger a gente da gente mesmo, né? Então, até tem outra pensata do professor Valdo que ele fala, né, que a pessoa autoassediada, ela tem em si o maior desafeto. Eu não sei se é mais ou menos nessas palavras, eu não estou falando as palavras exatas, né? Não sei se eu pego aqui, eu acho que é em desafeição. Deixa eu ver se eu acho certo aqui. A consciência autoassediada tem em si mesmo o maior desafeto. Então, as pessoas às vezes ficam desprotegidas de si mesmo. Então, é a relevância da gente trazer. Outra coisa que eu acho importante, então, vocês fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento, tá certo? Quem já vê como é que eu trabalho em tertúlia, eu gosto, acho que é importante o debate, que a gente debata aqui. Isso aqui não é um processo de nós trocarmos ideias, tá? Então, já definimos autoassédio, vamos agora definir autodesassédio, tá? Também, na fonte primária, no professor Valdo, a autodesassedialidade é o estado ou condição da consciência lúcida quanto à vivência teática, da tática, estratégia e logísticas da autodefesa interconsciencial, intra- e extraconsciencial, intra- e extrafísica, de modo multidimensional, da manutenção do equilíbrio pessoal íntimo, pleno, o tempo todo, destacando a interferência espúria e intrusiva de exopensênios patológicos, seja de quem for. Então, eu acho que o autodesassédio, a autodesassedialidade, no caso aqui que ele está definindo, também é interessante a gente pensar, que é o que a gente está falando aqui, né, do autodesassédio. A gente falou que é o autoassédio, agora o autodesassédio, que entra tanto o auto quanto o hétero. Mas se a raiz é o auto, nós nos livrando dos nossos autoassédios, nós estamos nos tornando imunes aos heteroassédios, né? Então, olha só, autodefesa interconsciencial, né, de uma pessoa e outra. Intraconsciencial, aí entra o autoassédio dela com ela mesma. Extraconsciencial, dos fatores externos. Intra- e extrafísica, de modo multidimensional, e manter o equilíbrio pessoal íntimo pleno o tempo todo. Então, só isso aqui já vale estudar o autodesassédio, né? Porque se a gente chegar na posição de autodesassédio, de manter o equilíbrio pessoal íntimo pleno o tempo todo, descartando qualquer
interferência espúria, seja de quem for, eu acho que já vale a pena, né? Então, o autodesassédio também foi assim definido. E eu olhando, né, eu fiz uma olhada nas pensatas do professor Valdo, e eu vi algumas correlações do autoassédio que ele coloca lá. Então, eu fiz aqui uma síntese para a gente pode, aí vocês veem o que vocês têm mais interesse, a gente vai falando a pensata e debatendo. Então, ele falou que tem relação com imaturidade, tem relação com falta de autocrítica, tem relação com autoengano, trafarismo, autovitimização, essa é a mais óbvia, né? Autoindisciplina, autorreflexão, autodesrespeito, autossubjugação, travão da escrita, né? Então, quem aí fica reclamando, né, que está difícil de escrever, está lá. O estado deprê, ele colocou relação com isso. Autodesafeição, travamento energético, desvio de proexis, irritabilidade e traição. Então, é alguns temas que ele abordou e que tem ortopensatas fazendo essa correlação entre eles. Vocês têm vontade de começar com alguma delas? Ou qualquer uma serve? Nada? Oi? Então tá. Travamento energético está lá na parte de desperto. Eu vou ler a ortopensata e a gente debate juntos, tá? Lembra que o autor não está aqui para... Então, nós estamos todos aqui entendendo e buscando entender o que ele está trazendo. Então, vamos lá. Ele fala, isso aqui eu tirei uma inferência, porque ele fala ao contrário. O que ele fala? Olha, e vocês veem se eu estou correta. Ele fala assim, o ser desperto é aquela consciência que não encontra travas às manifestações de suas energias conscienciais. E aí, qual foi a minha inferência? Então, se a pessoa não é desperta, ela encontra travas para as manifestações das energias conscienciais. Entende? Então, o ser desperto, acho que todo mundo sabe, o ser desperto é o desassediado permanente total. É a condição que a pessoa não fica mais, ou melhor, ela vai ter até mais assédio, porque tem até um verbete chamado paradoxo desassediador, quer dizer, ela vai ter mais assédio no sentido das consciências a assediarem, porque ela vai estar fazendo um trabalho maior, tá? Só que ela não tem mais o autoassédio, então isso não a afeta. Então, a pessoa está no trabalho, ela está trabalhando, mas, ao mesmo tempo, ela está voltando. O que você pensou, do travamento? Tem lógica isso? O que você acha? Que tem lógica, mas aí a questão é o que parte do trabalho energético ajuda nesse travamento, como você vê nesse sentido, quais são os fatores que causam o travamento energético também? Olha, o travamento, aqui ele está falando que o autoassédio é um deles, a gente não vai falar que... O que eu entendo da questão do autodesassédio? A gente tem que mexer no pensene, nessas três coisas. A nossa ideia, as nossas emoções e as nossas energias. Tem até um livro chamado assim, Pensar Bem, Sentir Bem, é do Walter Rizzo. Na minha opinião, falta o N. Porque se a gente não tem o domínio energético, a gente não consegue pensar bem e sentir bem em qualquer lugar. Por quê? Porque existe o holopensene. Se a gente não consegue se defender, tem determinados holopensenes que a gente acaba sendo subjugado se a gente não está atento a eles. Não sei se você já ouviu falar a questão da baratrosfera. Então, se a gente vai na baratrosfera, é bom não ficar muito tempo lá, porque se ficar muito tempo lá, a gente pode, daqui a pouco, a gente enlouquece também. Então, isso é o quê? A força do holopensene. Então, eu vejo que a energia é um componente muito importante. Então, no autodesassédio, a gente vai trabalhar a ideia que está por trás. A convicção. Tem uma ideia, ele tem uma irracionalidade por trás do autoassédio. Vai trabalhar a questão emocional, porque pensando está junto. Mas sem trabalhar a questão da energia, da gente melhorar o nosso estofo energético, tirar os nossos bloqueios energéticos, porque as emoções elas vão bloqueando a gente, né? Os nossos pensamentos, os nossos pato-pensenes vão também fazendo bloqueios energéticos. Tudo isso vai travando. Então, como é que eu entendo isso? Na hora que você desperta, se nada mais, se você já está mais imune a essas interferências internas, eu posso manter o meu equilíbrio energético. Eu vou saber me encapsular, se o holopensene está pesado, ou eu não vou lá, ou se eu tenho que ir, eu me encapsulo, entende? Então, a pessoa consegue se defender e conseguir pensar bem e sentir bem em qualquer lugar.
tá certo? Então, o que leva a travar, você tem que ver. A questão emocional que está por trás, as ideias que estão por trás. E tem uma coisa, que é o trabalho de energia, a gente tem que trabalhar, igual o corpo. Se a gente pega e para de mexer o corpo, daqui a pouco começa a travar tudo, daqui a pouco começa a ter dor nas costas, não é? Não é isso? Se você não exercita o seu corpo, ele acaba começando a dar problema. A energia também, a gente tem que exercitá-la, a gente tem que movimentar. Porque nós estamos interagindo o tempo todo energeticamente com as pessoas. Se a gente não souber, aí faz a desassimilação, né? Que é o estado vibracional. O que é desassimilação? Eu conseguir tirar essas energias que eu estou interagindo o tempo todo com a energia de todo mundo. Se é energia externa, ela pode ficar ali me incomodando. Então, se eu consigo tomar meu banho energético, né? No sentido de, não do banho energético fenômeno, mas no sentido de eu me limpar energeticamente, eu vou me bloqueando também. Então, tem uma parte que eu vejo que é mecânica mesmo, de trabalhar as energias, de dominar esse processo, para a gente fazer os nossos desbloqueios. Você acha que necessariamente precisa-se ter esse... Que era algo que eu estava pensando hoje sobre o desperto, né? Como, por exemplo, vamos por 1000 anos atrás, por exemplo, quem alcançou o nível de desperticidade? Necessariamente ele tinha esse entendimento, esse refinamento mesmo do que é o domínio energético, que, por exemplo, a gente tem hoje, ou ele conseguiria alcançar esse domínio, esse estado de desperticidade, só pela forma que ele lidava com os próprios pensamentos e partir só do pé? Olha, essa questão de energia não é uma coisa nova. Você vê que no Oriente, eles trabalham com energia, tem a questão da acupuntura, tem os trabalhos deles. O que acontece que eu vejo na Conscienciologia? Ela sistematizou isso e pôs prático, entende? Mas isso já existe, estado vibracional não é uma criação. Ele já existe, mas nunca foi tão falado. A técnica faz assim, mexe assim. Mas é um processo, você quer falar? Pode falar. Ah, sim. Você entendeu? Então, o estado de vibração... igual a TENEPS, você vai ver a TENEPS. Você vai ver lá no livro da TENEPS, o Rovaldo fala que a gente fala assim, não, a TENEPS é o Rovaldo que trouxe. Né? Ele sistematizou, deu esse nome de TENEPS bonitinho e fez todo um protocolo para isso, para dar segurança. Mas ele mesmo comenta que coisas parecidas com isso já existem desde a antiguidade. Então, provavelmente, eu não sei, eu vou fazer uma inferência, eu não sei. Né? Não tenho maturidade nem conhecimento para isso. Mas, pelo que eu lembro dos relatos do professor Valdo, as pessoas que chegaram a isso, de alguma forma, elas foram, nem empiricamente, elas foram chegando a essas conclusões, elas foram trabalhando energia, elas foram dominando. O que eu vejo que está acontecendo agora? Por isso que é um período de aceleração da história. Foi sistematizado todo esse conhecimento e foi feito um curso intensivo. Olha isso, foi sistematizado. Então, olha só, você pode trabalhar energia. Então, tudo aquilo que as pessoas iam fazendo de alguma forma, não, isso aqui tem um corpo de conhecimentos e de técnicas que foi organizado para acelerar. Então, vai ser mais fácil para nós do que essas pessoas, provavelmente, que estavam lá no início, que foram batendo cabeça, né, tentativa e erro, foram chegando a esse corpo de conhecimentos, e agora nós estamos recebendo, de alguma forma, a coisa mais tranquila. Não que seja fácil, se fosse fácil, já está todo mundo aqui desperto, chegando ao serenismo. Não, mas não é fácil, mas vai ser provavelmente mais rápido, porque nós já temos, e a questão do grupo também é importante, nós temos mais pares para trocar experiências, trocar técnicas. Então, a gente está acelerando a nossa evolução. Então, eu vejo que hoje a gente tem tudo mais fácil de alguma forma, porque é tudo mais organizado. E a gente tem como, juntos e crescendo, trocando esses conhecimentos. Entende? Tudo bem? Vamos lá, César. Professora Adriana, primeiro, boa tarde. Queria agradecer demais a gentileza de estar contribuindo aí nessa aula do Calepino, com esse tema tão importante. A minha pergunta é exatamente sobre o ser desperto. O que acontece? Numa visão clássica do desperto, até poucos anos atrás, a gente vinha dentro de uma escola que dizia que você, para poder afirmar que você era desperto, você precisaria de 20 anos, 2 décadas, não sendo assediado. De uns anos para cá, houve uma certa relativização desse conceito, onde já tem uma corrente que fala que com 3 anos, devido a essa aceleração toda da história, 3 anos, se você não teve assédio, você já poderia começar a dizer que você é um desperto jejuno, começando, né? Mas já é um desperto, para todos os efeitos. A minha dúvida é a seguinte: no dia a dia, principalmente do fronte do trabalho conscienciológico, é inevitável que de vez em quando você pegue uns rojões, né? Você pega uns assédios, você tem que trabalhar com as coisas, e nem sempre você consegue manter aquele nível de acalmia ou tranquilidade absoluta que você gostaria.
Que é a imperturbabilidade. Que é a imperturbabilidade. Mas o que acontece? Você nota, claro, que você já, dominando a energia, você já tem uma série de anticorpos que te permitem a não deixar aquilo fixar. Mas que vem. Aquilo vem, mexe com você, abala um pouco, depois a bola para frente, vira a página e vai adiante. A minha pergunta é, como é que você avalia o desperto em relação a isso? Porque a minha dúvida é bem específica. Se você for levar o conceito a ferro e fogo da autoimperturbabilidade, qualquer coisa que te afetar o micro-universo intraconsciencial, em tese, já tiraria da condição de desperto. Como é que é isso? Como é que você entende isso? Deixa eu ver se eu tenho aqui, peraí. Senão eu pego ali no iPad o verbete autoimperturbabilidade. Peraí. Eu vou falar como eu entendo, tá? E como que eu tenho resolvido isso para mim. Eu acho que eu não me preocupo tanto com a questão do nome. Porque o próprio nome, eu sou mais, pela minha entendimento, eu vou mais na clássica, não no sentido de 20 anos, mas no sentido do ser desperto que está no verbete. Então, o ser desperto do verbete é um ser intrafísico, um ser humano desassediado permanente total, homem e mulher, plenamente autoconsciente da própria qualidade e especificidade, dentro das tarefas da megafraternidade, as consciências, capaz de servir de isca intrafísica, extrafísica, assistencial lúcida, na condição de epicom, mantendo off-ex, através da prática diária da TENEPS. Então, aqui, já tem na definição, já fala, até desperto tem off-ex. Tá? Então, e aí como é que eu vejo isso? Como é que eu tenho estudado isso? Então, para mim, aqui tá, mas a gente vê que tem, e até desassediado permanente total. Tá? Mas, ao mesmo tempo, então, em vez de me preocupar com o nome, eu me preocupo como é que eu tenho resolvido isso para mim. Por isso que eu falo do autodesassédio. Tá? Porque o que eu vejo na experiência é o seguinte, o autodesassédio, você traz mais para mensurar. Então, eu consigo ver. Eu posso estudar e ver que eu sou mais autodesassediada em determinadas áreas que outras. Então, eu vou vendo que... E outra coisa, tem um percentual de, vamos dizer, de gradação. Então, às vezes, a gente dá conta do trabalho X. E aí, e é bom que como a gente está evoluindo, vai aparecer um trabalho 2X. Na hora desse 2X, às vezes a gente ainda não dá conta. Então, vai vir algum processo. Ok, tá. O que eu preciso fazer para agora aguentar o trabalho 2X? E aí vai para o 3X. E vai chegar uma hora, que aí é esse desperto aqui definido, que vem o trabalho que vier, que nada me abala. Tá? Então, eu não vou me preocupar com o nome. Então, se tem a corrente A ou B, ok, a pessoa, cada um sabe de si. Tá? Mas o mais importante que eu acho que para mim facilita é pensar em autodesassedialidade. Então, eu vejo para mim, olha, e aí quando a gente separa em áreas, a gente vai ver que é o mais comum. Então, a gente vai ver que às vezes, por exemplo, na área afetiva, tem pessoas que são mais desassediadas, ali nada pega. Mas às vezes na parte profissional, ou tem pessoas que é o contrário. Até que na antivitimologia lá, a gente faz várias áreas, né, de vitimização. É um exemplo, né, de áreas da vida. Então, com isso, eu vejo que vai tornando mais palpável a pessoa, na autorreflexão dela, ela vai vendo aonde que ela está mais autodesassediada. E ela vai vendo, vai ter uma hora, que ela vai considerar desperto? Aí ela vai ver, tá? Se é a corrente de... E até essa corrente de 3 anos, a gente tem que pensar o seguinte, que muitos já estão com 20 anos de TENEPS, 15 anos de TENEPS, então já há um percurso também acontecendo, tá? Agora, a questão da imperturbabilidade, pelo que eu entendi, ela é depois da desperticidade ainda. A autoimperturbabilidade. Tem o verbete, eu não sei se é o anti-irritaciologia, se ele não estiver aqui, eu acho que esse aqui, está aqui, achei, que bom, está aqui, em papel. Olha, eu vou ler e vou ver como é que eu interpreto, como é que a gente fala. Como é o de terceiros, ele não está mais aqui, devia ter perguntado antes, agora só se sair do corpo, né? Então, eu vou ler e ver como é que eu entendo a imperturbabilidade. Ele fala assim, a condição da autoimperturbabilidade, ou seja, a anticonflituosidade pessoal, teórica e prática, permite a vivência da existência humana sem qualquer irritação, equilibradamente, com o predomínio da harmonia íntima do Homo sapiens imperturbabilis. Tal categoria de vida interior é permanentemente vivida de modo natural pelos evoluciólogos. Então, eu interpreto isso aqui, que a imperturbabilidade é coisa de evoluciólogos. É a minha interpretação, tá? Contudo, já pode ser vivenciada de modo esporádico,
como extrapolacionismo parapsíquico, até pelo pré-serenão, homem ou mulher, quando merecidamente mini-peça interassistencial lúcida, sem contar a semiconsciex e o teleguiado autocrítico. Então, eu vejo que essa condição de a gente ficar totalmente imperturbável, me perturbei, tá vendo? Não sou imperturbável ainda. Então, essa condição, ela só viria, então, pelo que eu entendi, mais para frente, tá? Então, a desperticidade é aquilo não te incomodar. Então, tem um provérbio, não sei se é chinês, que fala assim, que você não pode impedir que um passarinho pose na sua cabeça, mas pode impedir que faça ninho, né? Então, eu vejo que esses pensamentos, essas perturbações, elas vão acontecer. Agora, a questão é qual o tempo que eu seguro. E até vai chegar uma hora que nada me afeta. Agora, se isso eu vou chamar de desperticidade, esse do ser desperto aqui, ou se vai ser mais para frente em perturbabilidade, eu não sei. Eu acho que porque senão fica... Mas, não sei se eu consegui te responder, mas eu penso por aí. Então, independente de como a pessoa considere, ok. O mais importante é autodesassédio. Quanto tempo eu consigo ficar desassediado? Consigo ficar 3 anos? Beleza, está bom demais, né? De repente a pessoa já vai falar, opa, estou bem, estou bom. Mas o trabalho de front que a gente faz, às vezes vem um trabalho mais forte, às vezes vem uma rebarba maior. E eu vejo que é justamente essas rebarbas, em vez de a gente ir só para o lado da, poxa, caí, tive uma recaída, não, peraí, mas o que ainda falta para melhorar? Às vezes pode ser uma coisa, está faltando preparo físico. Ou às vezes está faltando um preparo energético, tem que trabalhar mais energia. Ou às vezes, sei lá, ou então, opa, pegou. Eu escrevi um verbete que eu chamei de autodesassédio pré-tares. Eu vejo que antes de fazer qualquer atividade de esclarecimento, né, começa a vir uma pressão. E eu lembro que lá, né, nos primórdios, quando eu era voluntária da escala de professores, é a hora que os professores mais jejunos queriam todo mundo sair correndo, né? Aí a gente tinha que fazer toda aquela argumentação e as pessoas depois ficavam bem, porque é natural vir a pressão. Quando a pessoa já está mais veterana, já sabe que a pressão vem. E o que eu achei legal é que na hora dessa pressão, aqueles autoassédios que ainda possam estar lá remanescentes, eles aparecem, eles vêm. E se a gente deixar passar, e depois passou o curso, beleza, ficou tudo bom, tá. Aí daqui a pouco vem o outro curso, vem o mesmo. Então, vamos estudar, porque, opa, tem um diagnóstico aqui. Então, com isso, a gente vai, aos poucos, limpando. E essa pressão, eu vejo que não é só dos assediadores, né? Porque tem aquelas consciências que estão querendo que o trabalho não faça. Mas, às vezes, é o público-alvo mesmo, é o assistido que chegou. Chegou os assistidos todos lá, a turma toda lá para ser assistida, e a gente vai, aquela pressão vai vindo em cima da gente, e aquilo que ainda está mal parado, supita. Então, vendo por esse lado, eu acho que a gente vai se depurando até chegar nessa condição, né, que ainda é... Porque é confuso, né? O mesmo professor Valdo, ele falava que não era desperto. Depois, então, quer dizer, a gente fica sem meio... né? Ficou uma coisa meio assim, né? Então, eu resolvi isso pensando, não pensar em desassédio. No meu caso, tá? O que ainda me desassedia? Quanto tempo eu consigo ficar? Em que áreas que eu fico mais? Porque, se a gente descobrir isso, é uma coisa que a gente trabalha muito no curso, né? Opção pelo autodesassédio. Na hora que você começa a ver as áreas, né? Separa por áreas e vê qual área que você é mais desassediado, isso também te dá confiança. Então, por que nessa área eu consigo? Às vezes, levar mais jeito às coisas, naquela outra área é mais difícil. Então, às vezes, você vai ver técnicas, posturas que são usadas nessa área que você é mais desassediado, que você pode tentar adaptar para outra. Então, você vai começando a trabalhar e criar técnicas para lidar com essa situação. Eu só queria acrescentar um argumento. É que, na medida que nós vamos estudando sobre desperticidade, há uma tendência maior, até pela teoria da ressonância mórfica, na medida que muitas pessoas estudam sobre um determinado tema, esse tema tende a chegar mais rápido em função da ressonância mórfica. Então, quer dizer, no começo o professor Valdo falava lá de 20 anos, mas o fato de estar se estudando ao longo desses anos todos, hoje já temos massa crítica para, em menos tempo, alcançar essa condição. Eu vi uma pensata, mas eu não sei se eu vou conseguir achar ela aqui agora, que é aquela história, na hora que eu quero encontrar, que era alguma coisa assim, não sei se você lembra, porque você também já leu tudo, né? Que ele falava alguma coisa de que daqui a 20 ou 30 anos
ou era 30 ou 40 anos, que já haveria dentro do grupo, um grupo grande de despertos. Você lembra disso? Eu não sei se era 20 ou 30 ou 30 ou 40. Eu posso tentar encontrar aqui depois. Mas eu achei muito interessante isso, porque ele deu bem mais de 3 anos, né? Mas acho que 3 anos é para a gente começar. Então, e aí seria o grupo, então, ele fala assim, aí muitas coisas vão melhorar, não vai, né? Obviamente, né? Todo mundo lá já... Bem... Nós já estamos com 80 pessoas online e tem bastante gente fazendo pergunta. Opa, vamos perguntar, então. E eu vou passar aqui para otimizar. Legal, legal. Se eu acho aqui do 20. Então, o pessoal está dando boa tarde, tem gente falando de Ribeirão Preto, Cruzeiro, os 2 de São Paulo. Opa. Abraço de Portugal. Ah, viu? Portugal, eu estou aqui representando isso aqui na primeira fila. Ó. Que legal. Na turma do gargarejo. Que bom. Então, o Willy Leiven pergunta, ele fala, grato, professora Adriana, por apresentar esse excelente assunto no Calepino Conscienciológico. O estado vibracional, ele pergunta, o estado vibracional é indispensável para o autodesassédio? Eu vejo como importantíssimo, foi o que eu falei antes, né? Eu estou meio virada aqui, porque eu não sei, vou trazer para mim aqui, peraí, pronto. Eu também não preciso falar para lá, porque ele está olhando para cá, né? Então tá, desculpa. É que eu estou aprendendo aqui. No tertuliário eu já sei para onde que eu olho, tá certo, eu não preciso olhar para ela, eu vou olhar para cá. Então vamos lá. Só para puxar para cá. Lembra que a gente falou da questão da energia, né? Então... se a gente não faz estado vibracional, a gente não vai conseguir se limpar. Se a gente ficar sem fazer a limpeza, a gente vai ficar mais intoxicado. Como é que a gente vai conseguir fazer o autodesassédio com a energia toda intoxicada? Então, eu não vejo como outra maneira. E o EV é muito importante. Tem uma pensata do professor Valdo, essa não está aqui, mas vocês podem dar uma olhada lá, que era alguma coisa que, para a segunda dessoma, é importante o estado vibracional. Então, já tem um bonde motivador, né? Se a gente quiser fazer uma segunda dessoma rápida, ele fala estado vibracional, não sei se é imperturbabilidade. Não, estado vibracional, assistência e tem uma terceira coisa. Mas não importa, mas o estado vibracional é importante. Tem outra pergunta? Pode ir fazendo, André, por favor. Tem uma xará sua. Adriana Braga pergunta, como treina para o autodesassédio ou treina para desperto? A gente já falou um pouco, mas... Como treina, eu vejo que a primeira coisa é a opção. Né? Por isso tem o verbete opção, você pode ir lá assistir, se você não tem assistido ainda, que a gente coloca essa ideia, né, de você se posicionar. E depois você vai ter que trabalhar, no mínimo, nessas 3 vertentes aqui. Ó. Uma delas, energia, que eu vejo que não tem outro caminho. A gente coloca, eu chamo de vigor energético. Entra a questão da autopesquisa, para a gente justamente ver quais são, por que eu me assedio mais aqui e ali. Cada um é diferente, né? Autoassédio, cada um tem o seu, né? Então, às vezes tem pessoas que se assediam com uma coisa, outras se assediam com outra. Então, ela não é universal. Algumas pessoas você tira de letra determinada coisa, outras não tira. Então, você vai entrar o seu autopesquisa para você ver onde estão os seus autoassédios. Por isso que eu acho legal, se você pensar em autodesassédio, fica mais fácil. Você vai ver aonde eu me assedio mais. E ali é uma raiz para você tentar achar qual é o seu autoassédio. Qual a convicção, qual a ideia que está por trás. Geralmente é uma irracionalidade. Então, lá no verbete opção, a gente até coloca algumas ideias, né, que podem estar na raiz do autoassédio. E aí entra nesse conhecimento a questão energética também. E eu vejo um outro item, né? Então, conhecimento entra a questão emocional e ideia, né? Ideativa. E um outro item que eu acho importante é a questão parapsíquica, né? O parapsiquismo. Porque sem parapsiquismo, como é que a gente vai começar a perceber na hora que tem uma escagem, na hora que tem alguma consciência extrafísica que está chegando ali para nos abordar, que ela pode ter uma intenção de nos incomodar, ou às vezes ela está doente, está obnubilada, ela está ali, viu uma energia boa, ela está querendo chegar ali para se encostar, para entender o que está acontecendo. Então, independente disso, sem parapsiquismo fica muito difícil a gente conseguir saber a hora que a gente vai ter que encapsular, a hora que a gente vai estar de peito aberto, interagindo com todo mundo. Então, eu vejo que esses 3 caminhos aqui, que eu considero pilares, né? Energia, autoconhecimento e parapsiquismo. Então, você vê que o caminho é longo, por isso que a gente fala que a opção não é assim, optei, amanhã eu estou desperto. Não, a gente vai começar, mas a gente tem que começar a fazer um movimento, começar a fazer o esforço. E esse esforço, eu não penso assim, eu quero ser desperto. Vai pensando em ser desassediado, que você vai chegar lá. Vai no caminho, um pouquinho de cada vez, um passo de cada vez, e a tendência, uma hora você vai chegar e falar assim, estou
Livre, olha que beleza. Seja no tempo que for. Hã? Sim, olha, o especialista está ali do lado, mas o que tem o curso do perdão e tal. Mas entra na questão emocional, né? Lembra que a gente falou do autoconhecimento das questões emocionais? O perdão é uma forma de às vezes as pessoas elas se travam, elas têm autoassédios em relação a situações que ela não relevou e ela fica com aquele processo, aquele ressentimento, aquela monoideísmo em relação àquela situação que vira um autoassédio violento. Então, na medida que a pessoa perdoa ou ela deixa, né, libera aquela energia, ela está fazendo um autodesassédio. Porque no momento que ela fica ressentida com aquela situação, ela está mantendo um vínculo energético com essa pessoa que ela não perdoa. E vamos supor que essa pessoa que ela não perdoa é um mega assediador, que vai demorar, assim, séculos para resolver, ter alguma consciência de que pode ter feito alguma coisa errada. Então, a gente até coloca, no livro eu coloco, né, um pouco dessa questão do perdão, que eu tento argumentar por isso, né? Às vezes a pessoa não perdoa e ela fica, às vezes, não, eu só vou perdoar se o outro reconhecer o mal que me fez. E se a gente pensa em termos de vidas sucessivas, isso pode ser uma roubada, né? Desculpa o termo, mas uma furada, né? Por quê? Porque quem garante é aquela pessoa, porque a pessoa pode ser uma pessoa totalmente, não tem culpa nenhuma, totalmente amoral, ela pode ficar vidas para chegar à conclusão que fez alguma coisa errada. E aí a pessoa vai querer ficar presa com essa energia esse tempo todo? Você vai querer ficar presa justamente à energia dessa consciência complicada? Então, não seria uma questão muito inteligente. Mas, e aí, quantos autoassédios pode gerar em função dessa raiva, desse rancor, desse bloqueio, né? O Mário tem muita experiência disso, né? Ele é Jovite que está ali atrás, né? De trabalhar, né? E às vezes vê, quando na hora que a pessoa perdoa, limpa a energia, destrava, a coisa vai, né? Então, é por aí. Esse termo auto-perdão não é legal. Seguinte, aí eu vou pegar aqui o professor Walter, que ele falava que a gente tinha que ser hétero-perdoador. Perdoa todo mundo. Ele brincava, vocês estão perdoados até o ano 3000, não sei se você lembra ele falava isso demais, né? Mas ser auto-imperdoador. Por quê? Na hora que a gente fala, esse termo auto-perdão, acho que a gente pode trocar para autoaceitação, seja lá, se ser mais autorrespeito, talvez seja melhor. Quando você fala auto-perdão, pode gerar uma conotação de que, tudo bem, não, você passa a mão na sua cabeça, não, você está perdoado, como era nas religiões, você vai lá, não, você vai fazer isso, está tudo bem, aí você vai falhar, você vai pecar de novo, você chega lá, não, qual é o que eu tenho que pagar agora? Agora eu tenho que comprar isso aqui, beleza, comprei, vou pecar de novo. Então, pode gerar essa condição de você ficar conivente consigo mesmo. Então, por isso que a gente acha que essa palavra perdão pode não ser adequada. O auto-perdão, né? Não ser adequado por isso, para não ser uma questão de conivência. Aí eu vou me perdoar, então, me perdoei, eu vou fazer de novo, estou perdoada. E o auto-imperdoamento, ele traz essa conexão de você, ok, errei, fiz errado, não é que você vai ficar agora se chicoteando por isso, entrar numa autoculpa patológica. Eu acho que a autoculpa é importante no sentido de você admitir a culpa. Não, eu fiz alguma coisa errada. O problema é quando essa autoculpa, ela paralisa. Aí, quem não tem autoculpa é aquela pessoa que é amoral. Então, não tem culpa nenhuma, não fiz nada errado, está tudo certo. Então, a autoculpa no sentido, não, realmente eu errei. Ok, tá. O que eu faço para consertar? E aí, aquele compromisso que entra o auto-imperdoamento, não, eu não vou fazer de novo. Eu vou fazer um monte de erro porque eu estou evoluindo, mas esse aqui, pelo menos, eu vou tentar não fazer de novo. Poxa, eu vou me movimentar para não errar mesmo, bater no mesmo erro. Então, entendeu a questão do auto-perdão? Essa é a questão do auto-perdão. Mas as pessoas usam muito no sentido de autoaceitação, então tem esse risco de ficar conivência, por isso a gente não gosta muito desse termo. Tá?
Tem mais aí? Pode falar, Tem. André. Vamos vai lá, falando. agora o pessoal está perguntando bastante aqui. Vamos embora. A Maria de Falces pergunta, Adriana, a minha dupla pergunta, quanto tempo ele pode ficar encapsulado? Abraço aqui da Suíça. Opa, lá na Suíça, eu tô indo lá, hein? Vou Ai, comer que chocolate lá e sentir frio. Opa! É. Vai ter o 40 manobras na Suíça agora em novembro, a gente vai estar lá. Que demais. Não sei se eles já sabem, se não, se informa aí lá com a turma do Marcelo, né? Marcelo, tá. Então, olha só. Marcelo? Então, olha só. Isso aí vai depender do tempo, não sei. Aí é o fôlego de cada um. Quanto vai ficar? Agora, ficar encapsulado o tempo todo não é legal, né? Porque a pessoa ela se fechou para o mundo. Todo mundo sabe se encapsular. Porque todo mundo tem aquela hora que emburra, né? Que fechou assim, ó, já dobrou tudo e que não interage energeticamente com ninguém. Então, todo mundo sabe se encapsular patologicamente. Isso aí a gente já sabe. A questão é se encapsular positivamente na hora que a gente quiser. E de uma forma positiva, sabendo a hora de abrir e a hora de fechar. Uma intenção, não numa intenção de eu não quero interagir porque eu estou de mal com o mundo, mas é porque aqui eu preciso me proteger. Então, essa autoencapsulamento lúcido. Agora, o tempo, eu não sabia te dizer. Quanto tempo você vai ficar encapsulado vai depender da necessidade do seu fôlego. Agora, ficar para sempre não é um bom negócio, porque aí você não vai interagir com ninguém. Até, falando nisso, eu tinha pensado em falar, não falei? É interessante, na exemplologia do verbete autodesassedialidade, é colocado aqui, ó, autodesassedialidade primária e evoluída. A primária é predominantemente de autodefesa, que é aquilo, eu vou me fechar, né? Não é essa que a gente quer. Nós queremos a autodesassedialidade evoluída, tá? Consciente, mas predominantemente da interassistência. Então, eu estou desassediado, mas eu estou fazendo assistência. Aí, fazer assistência é entrar na lama, às vezes, pegar umas coisas meio difíceis e assim vai. Eu lembro que o professor Valdo falava que ele não era desperto porque ele tropeçou, né, uma vez, lembra? E ele falou, não, me empurraram. E aí, como é que eu sou desperto se eu deixei me empurrarem? Então, você vê que as nuances da desperticidade, elas são enormes, né? Se a gente for, então, vamos fazendo passo a passo, né? Mais alguma? Sim, bastante. Mas se tiver o pessoal para perguntar também, a gente pode Gente, revezar. aqui vocês podem falar também, hein? Ok. Todo mundo quietinho, ó, Enquanto fala, isso- levanta, faz assim. Tá, vai. Enquanto isso, então, vou seguindo aqui. O Pedro Siqueira pergunta, por que países como Estados Unidos, Índia e China praticamente desconhecem o assédio de consciência? Isso eu não sei te dizer. Será? Eu não sabia afirmar. Será que eles desconhecem totalmente? Tem os desobsessores, né? Eu não sei. Aí. Não saberia informar isso aí, não. Pois é. A Marilux fala, boa tarde. Marilux está em todas. Está em No todas. tertuliário é o Calepino. Gostei de ver. Marilux é aqui. Eu estou querendo falar com ela para cá. Marilux, você está em todas, né? Muito bom. Vamos. Ela fala, boa tarde a todos os calepinianos, online e presencial. Calepinianos, olha que legal. Boa tarde, equipinha, equipex desse debate tarístico. Boa tarde, a amiga professora Adriana, e obrigada antecipadamente. Professora Adriana, você pode compartilhar conosco o antes e depois da desperticidade? Bem, eu não sei o depois da desperticidade. Eu estou no antes. O antes eu estou estudando. O antes é o que eu estou fazendo aqui. O antes é o que a gente está buscando trabalhar. Lembrando, considerando o depois, essa condição aqui do verbete. Então, tudo é uma questão de referência. A minha referência é a definição do verbete. Tá? Ok. O Willy Leiva fala, César, bem-vindo de volta ao Brasil. Professora, segundo minhas vivências pessoais, antes de trabalhar com as energias, me parece necessário reduzir o sedentarismo. Está certa a minha conclusão? No curso Opção pelo Autodesassédio, é abordado o aspecto somático? Olha, tem algumas coisas que a gente coloca de aspectos somáticos que tem a ver com a questão do gatilho do autoassédio e o gatilho do autodesassédio. Tem um livro, eu esqueço, eu olho para você, para cá. Tem um livro que chama A Força da Presença. A autora, acho que é Ami alguma coisa. Mas a Força da Presença, é um de capa laranja. E o que é interessante nesse livro? Ela faz várias pesquisas colocando, até fala da postura da Mulher Maravilha, por isso que eu gosto da Mulher Maravilha.
porque ela coloca a postura da Mulher Maravilha, que é aquela, né, com os braços aqui, né? Eu já fiz o pessoal fazer, às vezes, no curso, e muda a energia, né? Esse povo aqui já fez. Então, a postura da mulher, ou do super-homem, fica para gosto do freguês, porque os dois, eu tenho até uma foto, os dois fazem essa postura aqui. Então, essa postura, que tem a ver com mexe lá com neurotransmissores, e as pessoas, e assim, a gente pode entrar e ver com isso, né? Mas ela mexe. Então, ela tem toda uma pesquisa falando que as questões, você pode, com determinadas posturas corporais, melhorar ou mexer no seu humor, tudo interligado. E outras que fazem, e nesse mesmo livro ela fala de outras, que fizeram testes, e a pessoa fica toda encurvada a determinado tempo, vai mexendo no humor também. Então, nessa parte a gente fala como que a parte somática é uma área importante desse trabalho. Então, está tudo interligado, né? O corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional, está tudo junto, né? Então, nessa área a gente faz. E a questão do exercício físico ele é um fato, né? O que você está fazendo quando está fazendo exercício físico? Você está mexendo energia. Então, isso vai favorecer a você mexer com as energias. É um a mais. Né? Tem outra? Pode ir. Sim. A Vera Maciel pergunta... Opa! Conhece? Sim, conheço há muito tempo. Desde Portugal. Eu vi uma foto dela ontem, a gente estava mexendo nas fotos lá de 95 em Portugal. Aí eu a vi lá, ela está lá, firme. Vamos lá. Que legal. O trabalho com energia, mesmo sem controle dos pensamentos, ainda é válido, né? Insistir, falou. Olha, insista, não desista, mas assim, se você for fazer estado vibracional pensando em assédio, você não vai desassimilar, né? Entendeu a questão? Então, o ideal, aí hoje tem muita coisa de atenção plena, né? Já tem pesquisas para você, e técnicas para você tentar dar uma desconectada. O ideal é quando você trabalhar a energia, você está atento ao que você está fazendo. Então, até que fala que é o relaxamento psicofisiológico, né? Você fica atento àquela questão da movimentação da energia. Porque você vai movimentar a energia e está lá evocando um monte de coisa, vai ser muito mais difícil você desassimilar, porque você está continuando rodando. Então, hoje tem técnicas para isso, né? Tem vários livros sobre isso. Dá uma olhada, vê se alguma te ajuda e faça umas técnicas dessa para, pelo menos, conseguir, né, desligar o interruptor um pouquinho, né, para tentar focar no trabalho das energias. Essa é a melhor coisa. Estou vendo se tem alguém. Não, vamos lá. A Florença Reck fala, boa A tarde. outra da tertúlia, a turma está aí, filha. O pessoal está em peso. Agora a gente está com 71 online. Opa, legal. Tá bastante. Florença Reck fala, boa tarde, professora Adriana. Poderias falar sobre TENEPS, desperticidade e OFIEX? Olha, TENEPS, desperticidade e OFIEX. Eu vejo que as coisas, o pessoal só vai pensando grande, tá certo. Se a gente leu antes, você viu, né, que o ser desperto, segundo o verbete aqui, que é esse ser desperto total, né, grandão, mas todo é total, né, porque desperto o to é total. Mas ele tem, inclusive, o OFIEX, né? A TENEPS eu vejo como um instrumento importante, pelo menos na minha questão, né? Eu escrevi um artigo sobre isso. A TENEPS como bases do epicentrismo lúcido. Tem lá na revista Consciência, vocês podem olhar, está disponível online e tal. Quando eu assumi a função de epicentrismo, eu fui convidada para participar, acho que foi no Balanço Assistencial. E o que eu falei foi isso, que eu fiz uma reflexão, né, do que me ajudou. E eu vi que eu coloquei algumas coisas, né? E uma delas era a TENEPS. Eu coloquei a TENEPS, coloquei também o trabalho intelectual, que eu fazia junto com o professor Val, também me ajudou muito nesse processo. Mas falando da TENEPS, a TENEPS, ela te capacita a você assistir. Na hora que você está na TENEPS, você está interagindo com padrões diferentes de energia, você vai aumentar o seu parapsiquismo em função dessas interações, vai começar a aprender a distinguir mais padrões diferentes de energia, porque vai aparecer de tudo, aparece amparador, aparece vários tipos de assediadores. Então, você vai tendo contato com uma série de padrões que vai desenvolvendo. Então, isso só vai te ajudar na questão da desperticidade. Porque a desperticidade que a gente está falando aqui tem a ver com assistência. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho de novo aqui, ó, a definição. Essa desperticidade aqui que nós falamos aqui, ó, dentro das tarefas da mega fraternidade às consciências, capaz de servir de isca entre extrafísica existencial lúcida, na condição de epicom mantendo OFIEX. Então, olha, a TENEPS, para mim, é o que vai nos gabaritar a chegar à condição de epicentrismo e
Aí, o professor Valdo já falava a questão da oficina extrafísica. Então, é um caminho. Não vejo como... realmente esse crescendo, eu vejo que é por aí mesmo. TENEPS, desperticidade, OFIEX. Posso, Sim, só pode. sobre Fala lá. Esse processo da isca lúcida, como você vê esse procedimento, como funciona para você e qual que é o período de tempo que você acha que se pode ficar na isca lúcida sem virar, como se dá o trabalho de energia primeiro, quando você está escada, e qual que é o período que se pode considerar isca e depois virar assédio, né? Olha, eu acho que a questão de tempo, eu não sei se é o mais importante. Tem até uma tertúlia matinal ali do Mário, aquele senhor ali, que é falando só de isca lúcida. Vale a pena você dar uma olhada nessa tertúlia matinal dele, tá? Mas a iscagem, se você vai pegar o verbete lá, isca consciencial, ele é neutro, do professor Valdo, da enciclopédia. Então, ele considera, por quê? O que a gente quer, isca, ele coloca a patológica, é quando virou assédio, tá certo? E a que nós queremos, que é a lúcida, que nós sabemos que tem aquela consciência que está aqui na nossa psicosfera, e se incomoda. Pensa que você está com uma pedra no sapato, incomoda, né? Então, vamos supor que você está com uma pedra no sapato, você não pode tirar o sapato, por algum motivo, aquilo, e a tendência é a gente até ficar irritado, porque aquilo está incomodando. Então, vou fazer uma analogia com a isca, é a mesma coisa, você tem uma consciência desequilibrada aqui. Então, a gente tem que ficar atento, porque senão aquilo incomoda, tá? Aquilo vai incomodando. Então, o que eu vejo que é a escagem lúcida? A gente perceber que isso está acontecendo e começar a gerenciar isso. Como é que vai gerenciar? Vai trabalhar a energia e buscar encaminhar essa consciência o mais rápido possível. O mais rápido que seja possível, ok? Mas, às vezes, é necessário que ela fique mais tempo. E aí, esse tempo vai depender do fôlego, da tara parapsíquica, tem um verbete que fala nisso, o quanto que você aguenta na sua psicosfera de consciência. Você vai aguentar quanto tempo? Você vai aguentar qual o volume de consciência? E você vai trabalhando aquilo para não deixar que aquilo vire um assédio. Então, isso você vai ter que ter. Domínio de energia é o primeiro ponto. Mas não só isso, vai ter que ter um domínio até de emocional, você vai ter que controlar isso. Vai ter que ter protocolos. Então, se eu sinto que eu estou escada, eu vou... É o famoso pisar em ovos, que eu sei que qualquer coisinha eu vou me irritar. Então, você tem que, assim, o mundo está lindo, os passarinhos cantam, entendeu? Tudo está uma beleza. Você tem que ter uma disciplina, falar, peraí, agora não dá. Agora eu não estou para isso, né? Eu não posso entrar em onda de nada. Então, vou evitar tomar alguma decisão importante, se tiver que conseguir, e vou tentar, o mais rápido possível, tentar ir para um local, de preferência a minha casa, mas o que der para eu tentar encaminhar aquilo. Mas a gente vê que, às vezes, demora mais ou menos. Tem casos que vão demorar mais, tem coisas que vão demorar menos. Então, eu não vejo o fator tempo como primordial. Eu vejo mais quanto que nós conseguimos sustentar esse processo sem deixar que isso vire assédio. Nesse sentido, as manobras de energia que você utiliza, por exemplo, o estado vibracional não necessariamente vai fazer uma desassimilação se a sua intenção Mas ela for vai compartilhar. manter. O que eu percebo? Você mantém a distância. Então, às vezes, quando você trabalha energia, aí tem horas que ela vai embora, você conseguiu encaminhar. Mas aí você vê que está ali ainda, mas você não, é como se você mantesse uma distância... como é que chama o nome disso? De segurança. Quer dizer, é porque isso aqui é uma metáfora, né? Mas é como se ficasse assim, você não conseguisse se manter mais rígido, você sabe que tem aqui, mas aquilo não te afeta tanto. Então, o estado vibracional vai te ajudar a você manter o seu equilíbrio, mesmo com ela ali. Tá certo? Isso ajudaria ela a recuperar um pouco a lucidez? Ajudaria nesse processo? Pode ajudar. Porque o importante, às vezes, a gente não tem essa ideia total do que está acontecendo, né? Igual a TENEPS, a gente não sabe tudo o que acontece. A escagem, às vezes, a gente vem a ideia do que está acontecendo, mas, às vezes, a gente não tem essa ideia clara. Não sei se ela melhorou. Sei que a gente está ali, os amparadores acham que para ficar mais tempo, ok, vamos ficar. E vamos encarar. Tá? Nesse sentido, suas sinaléticas são bem precisas também, para você entender, pelo menos... A sinalética, ela vai te mostrar quando isso acontece. O que acontece? O que às vezes a gente entra de assédio? Porque a gente tem o processo, entra essa consciência, a consciência fica na nossa psicosfera e a gente não percebe. E aí já vai dando, vai enrolando, vai mudando o humor, aí já ficou assediado. O que a sinalética vai te ajudar? A gente ficar cada vez mais lúcido para a hora que ela chega.
Que ela vai dar a sinalética ela vai dar o alarme. E aí você já começa a tomar todo o procedimento para conseguir lidar com essa situação. Entende? É assim que eu vivencio e que eu vou buscando trabalhar. Entende? Mas, investe nas suas energias. Já fez o curso 40 manobras? Vai ter um agora em Seja de Foz. De Cascavel. Tá pertinho. Vai ter um em breve aí, se você quiser, porque lá você vai trabalhar energia durante 3 dias o tempo todo. Por que eu estou falando isso? Porque suas questões são todas envolvendo a questão da energia, né? Esse curso, como é um curso prático, de 3 dias, e vai ter, é por agora, não sei, já falou a data lá, né? Última semana de setembro. Se você puder, você vai ficar 3 dias, e é prático, o curso é só você jogando aí, você joga energia para um, joga energia para outro, vai se encapsular, tudo isso que a gente está falando, a pessoa vai ter na prática com os colegas do curso, com os alunos. Inclusive fazer escagem. Vai ter Skype, vai ter tudo isso. Então, talvez possa ser uma oportunidade de a gente não ficar só na teoria, mas você vai ter um laboratório para você perceber isso aí. Porque eu estou vendo que essa sua questão da energia é o que está te pegando, né? Você está toda hora, travou energético. Então, talvez esse curso possa te ajudar. Não tem pré-requisito. Já fez algum curso de Conscienciologia? Como é que é? Já, né? Você já está. Mas, pelo menos, esse curso vamos ver. Se você tiver oportunidade. E a tertúlia que vai estar aprofundando, vai ser 2 horas só falando de escagem. Também é outra coisa que vai te dar mais informações. Tá bom? Vamos lá. A Adriana Braga pergunta: qual terapia fazer para realmente perdoar um mega assediador? Como fazer isso quando a criatura cometeu grandes e graves delitos? Já falou criatura, né? Quer dizer, a situação já está grave mesmo, né? A coisa é braba, né? Olha, aí você vai ter que ler sobre isso, pensar sobre isso. Se for o caso, tem o curso do perdão do Mário Oliveira, às vezes tem consciência terapia, ou terapia, o que for. Eu acho que existe, às vezes, se você não está conseguindo sozinha, vai procurar a heteroajuda. A heteroajuda é muito importante. A gente só tem autocura, né? Só a pessoa que se cura. Mas a heteroajuda, ela é muito importante. E, às vezes, a gente tem que saber a hora que a gente precisa de ajuda. Então, não está conseguindo sozinho, está ruim? Como eu já dei alguns exemplos. Tem curso sobre perdão que você pode fazer. Se você vai, tem terapia, você pode ir na consciência terapia aqui, tem OIC. Se você quiser não sei se você mora longe, como é que é, então, ou pega uma psicologia, mas o importante é mexer nisso, porque ainda enquanto tem essa questão, até a gente brincou do criatura, mas já mostra aí uma hostilidade, né? Quer dizer, isso aí está muito mal resolvido ainda, isso está fazendo mais mal para ti. Mas tem uma questão cognitiva, né, para você conseguir entender todo esse processo. Vamos passar lá para o Mário. Vai, Mário. É só dizer que perdão é para ser dado aquilo que, tecnicamente, nós julgamos como imperdoável. Porque perdoar, todo mundo faz isso. Já perdoou, né, até, né? Nem a questão. Mas o grande desafio é ter uma argumentação sólida, convicta, em que a pessoa vai efetivamente perdoar o considerado imperdoável. Agora, o curso perdão, hoje tem bastante literatura recente que aborda esse assunto de uma forma bem técnica. Agora, qual é a grande vantagem nossa da Conscienciologia? É que vai trazer os aspectos multidimensionais, multiexistenciais, a questão das interprisões grupo-kármicas, são fatores imprescindíveis na análise do perdão, porque ninguém está dentro de uma interprisão que não tem algum comprometimento. Então, alastrar essa interprisão para outras vidas é perder tempo de evolução. E ficar preso a uma mágoa recentemente é ficar preso ao passado, esquecer o futuro, esquecer o presente. O Adelino Denk fala: olá, Adriana. Comente sobre a relação entre TENEPS e autodesassédio e a importância do aspecto energético. Eu acho que a gente já falou aqui, né? A TENEPS, ela tem correlação direta com o autodesassédio, ela vai te ajudar. Sabe uma coisa que ajuda muito o desassédio? Sabe aquela técnica da TENEPS que fala da revisão do dia que passou? Na hora que você revisa aquele dia que passou, você vai vendo situações que podem ter te incomodado. E também incomodado os outros, né? Então, porque você vê pela energia. Então, às vezes, uma situação que parece que você levou
tranquilo. Na hora que você vai fazer a evocação na TENEPS, vai vir agora um padrão, às vezes alguma consex ligada àquilo, ou então alguma coisa você vai ter uma repercussão, você vai poder jogar aquela energia e melhorar. Então, essa técnica ajuda muito. Então, só essa técnica aí, sem contar todas as outras coisas da TENEPS que a gente já falou, né? Mas só essa técnica já vai dar uma panorâmica de como a gente funciona. E eu acho interessante também, uma técnica que eu acho legal fazer, pelo menos por um período, antes de começar a TENEPS, fazer aquela respiração chakra-chakra, sabe? Aquela que você vai exterioriza, absorve por cada chakra seu principal, os chakras principais. Porque se a gente faz isso todo dia, a gente começa a ver os bloqueios. Aí ele levantou agora, né? Ver os bloqueios, por quê? Às vezes você está com o chakra todo perfeito. Aí você vai lá, começa a fazer isso, vê às vezes o laringochakra está bloqueado. E às vezes quando você começa a mexer com a energia, às vezes vem até imagem do que aconteceu. Às vezes uma hora que você engoliu seco alguma situação, e aí bloqueou. Então a gente começa a ficar cada vez mais lúcido nas situações, como as situações cotidianas, elas influenciam na nossa energia. Então essa técnica também, para quem faz TENEPS, eu acho legal. Você faz um pouquinho antes de começar, faz a checagem dos chakras, e você vai ter vários experimentos também, que vai ajudar no desassédio também. A Adriana Braga, ela que fez a pergunta do mega assediador, ela está falando da França. Opa! E ela também tem mais perguntas. Ela falou, dentro do trabalho energético, existe alguma técnica para chegar no perdão antecipado? E existe o livro 40 Manobras? Não, o livro 40 Manobras não tem. Isso você conversa, e o do perdão também você pode reclamar com ali, aquele barbudo ali, que para ele escrever. Mas ela está na França, né? 40 Manobras esse ano vai ter na Suíça. Se ela quiser ir lá na Suíça, é bom dar uma olhada, porque as vagas já estão acabando, mas é bom ela dar uma olhada lá. Eu não sei o contato que ela podia ter lá. Dia 15, 16, 17 de novembro, vai ser... 15, 16, 17 de novembro, mas o contato não tem aqui, né? Ela teria que entrar... Pode ligar para a CIP. Liga para a CIP aqui de Foz do Iguaçu, ou a CIP Portugal, né, que pegar as informações lá com a turma, se for mais fácil. Se ela quiser fazer 40 manobras, que não tem o livro, mas e eu acho que o livro do 40 manobras vai ser também uma coisa meio assim, só técnica, porque o 40 manobras ele é todo prático, né? E a questão, qual foi a outra questão que ela perguntou? Do perdão antecipado? Isso, se tem eu alguma acho técnica. que a gente tem que começar primeiro a trabalhar o perdão. Para a gente chegar no antecipado, a gente tem que primeiro trabalhar essas nossas mágoas, que todo mundo tem, né? Ressentimentos que a gente vai acumulando ao longo da vida e ir dissipando isso, até para a gente poder chegar no nível de compreensão que já perdoa todo mundo, mas eu vejo que é depois. Na minha experiência, eu acho que começa aí, né? Fala, César. Eu estou vendo que essa questão do perdão, o pessoal tem perguntado bastante, né? E assim, eu queria contribuir, que eu acho que uma coisa muito séria no perdão é que é comum a pessoa cair no mata-burro de ela se considerar um pouco vítima, né? E não trazer para si a responsabilidade do ocorrido. Então, raramente uma pessoa, essa é a minha opinião ao menos, raramente uma pessoa ela pode se dizer que ela foi totalmente enganada. Geralmente, ela tem sinais. Ela vai percebendo nas energias que o negócio não está adequado, de que aquilo ali não está ok, aquela situação não está boa, só que ela vai empurrando com a barriga, ela vai deixando levar, e aí chega uma hora em que acontece alguma coisa, ela se coloca na posição de vítima. Fui enganado. Mas, na verdade, eu acho que o mais sério é ela trazer para si a responsabilidade dela diante daquele contexto, para ela não cair mais naquele mata-burro. Eu acho que quando ela começa a ver que a responsabilidade não é só da outra pessoa que ela quer atribuir, que isso é um pouco de autofuga, ela traz a responsabilidade para ela, isso reduz muito essa noção, essa visão, eu sou vítima. Não, eu também sou responsável. E ela pode também buscar até questões de vidas passadas, etc., porque não é à toa que aquilo está acontecendo com ela, entendeu? Então, acho que isso é um ponto importante da gente avaliar quando aborda a questão do perdão. Uma outra coisa que pode ajudar é que ambos são vítimas também. Porque ninguém vai agredir alguém que não tem algum tipo de ressentimento, mágoa, sofrimento atrás disso. Então, nós só vamos agredir o outro porque dentro de nós tem um sofrimento também que nós queremos aplacá-lo com agressão ao outro. Tem até uma das pensadas que a gente falou de traição, né?
que fala isso, né? Que traição tem a ver, né? Com a gente perdoar a traição, né? E deixa eu ver se eu acho ela aqui. Traição. Acho que está na própria traição mesmo, está bem no. Está no próprio traição. Fala, toda traição tem, no mínimo, profundo autoassédio na base. Então, tem a ver, quer dizer, às vezes o algoz, né, aquela pessoa que traiu, que gerou a traia, tem um autoassédio dela também. Então, isso tem outras que ele coloca aqui interessantes. Então, para a gente pensar nisso. Então, eu vejo que é justamente isso que está falando, mas a gente entender, refletir, né, qual o percentual de culpa que eu tive, os sinais, e esses sinais, às vezes, tem a questão afetiva também. Então, às vezes a gente vê, mas não quer ver, aí entra o auto-engano, né? Também auto-engano está ligado ao autoassédio. A gente gosta da pessoa, tem um afeto com a pessoa, não, ela não está fazendo isso comigo. A pessoa, não. A gente não quer ver, às vezes, a realidade, né? Então, tem um princípio da enciclopédia que eu escrevo muito, né? É um paradoxo, pode ser princípio também, mas é paradoxo. Eu escrevo para ver se eu entendo, né? Que é preferível a dura realidade à mais doce ilusão. E, às vezes, como a gente ainda, às vezes, opta pela ilusão, para não querer, às vezes, ver uma realidade, ver que aquela pessoa que você gosta, às vezes, é mau elemento mesmo, está assediada e vai fazer o quê? Então, tem que ir bola para frente, né? E assediador tem nas melhores famílias, né? Ah, tem. Consréu tem, né? Tem consréu. Isso aí, vamos lá. Só para completar aqui um minutinho, que ela perguntou sobre perdão universal, né? É o tema do meu livro. Opa! Que legal! Fala Perdão aí, universal e antecipado, profilaxia para a autocura. Muito bom. Você é muito mais do que pensa que é, uma questão de autorresponsabilidade emocional na retomada do locus de controle interno. Beleza, então já tem aí uma literatura também para dar uma olhada, né? Esse livro, onde esse livro está editado para onde? Onde a pessoa... no caso, se ela tiver interesse, aí eu passa o e-mail, faço um contato e encaminho, né? No momento, eu estou colocando em alguns locais. Tá, estou joia. divulgando mais em Florianópolis. Tá bom. Então aí fica a dica, então. Vou colocar no Cataratas, aqui também no Shopping Catarata. Tá, ok. Obrigado. Já está na França, então. Fala. O Ellison Pauletti pergunta, professora Adriana, se a evolução se dá a partir da assistência, sempre interassistência, assisto e sou assistido, isso significa que quanto maior o nível de heteroassédio, maior a oportunidade de evolução. O contraponto é que aponta também maior grau de autoassédio. Se a imperturbabilidade é o meio caminho da desperticidade, na sua opinião, é correto afirmar que me torno imperturbável na medida que faço minhas reciclagens pessoais e que isso me põe a caminho da desperticidade? Grato. Não, o que a gente falou era o contrário, né? Que a desperticidade que seria o caminho da imperturbabilidade. Então, é o contrário. E outra coisa também, tem uma coisa aí que não está correta, na minha compreensão. Não é que o fato de você ter mais heteroassédio não quer dizer que você tenha mais autoassédio. Aí é o verbete paradoxo desassediador. A questão é, quanto mais a gente faz assistência, e o desperto, pensa assim, o desperto, na hora que você chega nessa condição, que nada vai te incomodar, você vai ter o estofo suficiente para lidar com as situações e você usar as pessoas, porque as pessoas estão aí, está cheio de gente, né? Nas melhores famílias tem de tudo, né? Tem consréu, tem traição, tem tudo. Então, no momento que a gente consegue que nada disso nos atinja, nós temos mais gabarito de fazer assistência a consciências mais patológicas, não é isso? Então, por isso que o desperto ele está mais gabaritado para trabalhar. Por isso que uma coisa que eu gosto de pensar é o seguinte: o trabalho para ser desperto é um trabalho altruísta. Ao mesmo tempo que quem vai ter melhor benefício a gente, porque eu estou doida para ficar lá, né, no bem-estar, mas toda essa tranquilidade íntima, assim, ó, de boa, né, imperturbável. Gente, é tudo de bom, tá certo? Então, é um ganho pessoal, mas é um ganho altruístico, porque a gente vai ter mais gabarito para ajudar mais. Porque hoje a gente tem a tara parapsíquica, a gente aguenta X, mais de X não aguenta. No momento que a gente aguentar cargas maiores, a gente está sendo mais útil para a humanidade. Então, por isso que da evolução assistencial. Mas isso não quer dizer que vai ter mais autoassédio, porque o autoassédio é justamente o que vai te fazer que esse assédio em volta te perturbe.
Então, o caminho é o contrário, você vai eliminando o autoassédio e vai começar a continuar tendo heteroassédio, vai continuar tendo, porque você vai estar lidando com situações mais difíceis, com mais pessoas, complicadinhas, mas isso não vai te afetar mais, você vai ter gabarito para isso não te afetar. Então, eu acho que no raciocínio dele, essa correção que eu faço. Então, o fato de ter mais heteroassédio é inversamente proporcional a você ter o autoassédio. Porque você tem pessoas muito assediadas, existem, né? E tem autoassédio e heteroassédio, ok. Mas o nosso caminho, a nossa proposta é a gente diminuir esse autoassédio até eliminá-lo, e esse heteroassédio ele não vai terminar, ele vai continuar, porque a evolução é assistencial. A gente vai estar continuando lidando com pessoas complicadas, mas a gente vai ter gabarito para fazer isso. Então, eu vejo que esse é o caminho. Não sei se eu consegui corrigir aí o raciocínio dele. O que mais? Bom, o povo daqui está em silêncio. As perguntas online. Mas vamos embora. Os online. Bom, eu tenho uma pergunta. Dos tipos de assédio que você já estudou, os mini-assédios, os assédios recorrentes de ruminação, mega-assédio, não sei. Qual que seria o primeiro banho de loja para o autodesassédio? Os mini-assédios para se limpar primeiro? O que seria o grosso primeiro? Não, eu acho que a pessoa tem que, independente de mini ou não, a pessoa tem que ver, ela tem que começar a ver quais são os assédios dela. Primeira coisa, ela tem que admitir que é assediada. Porque isso é um auto-engano que tem uma frase aqui perfeita, quer ver? Que é o seguinte, na hora do auto-engano, em assedialidade. Eu acho essa frase o máximo, que fala o seguinte. Aqui. O pior autoassédio é o da consciência ao não reconhecer que está assediada. Então, aquela velha máxima, você vê alguém assediado, não vai falar para ela que ela está assediada, porque você só vai piorar a situação, né? Então, a pessoa fala assim, você está assediado, acabou. Aí que agora que a coisa ficou brava mesmo. Então, mas é o pior autoassédio. Então, acho que o primeiro movimento nosso é ver o seguinte, vai lá, se eu não sou, olha lá, faz a autocrítica, olha lá, lê o VV, sou desperto? Não sou desperto, beleza, bota para frente, tá? Entrou lá no fluxograma, leu, não, desperto não. Se não, tem autoassédio. Se tem autoassédio, vamos investigar esses autoassédios aonde que está. Por isso, quando a pessoa divide por área, vai ficar mais fácil dela começar a ver. Então, ela vai ter que começar a ver autopesquisa. Quanto que ela fica ruminando? Uma coisa que é interessante da gente pensar em autoassédio, tem um verbete que eu escrevi que chama generalização autoassediante. Toda vez que a pessoa começar a falar tudo, sempre, nada, abre o olho. Existem situações na vida que isso é aplicável, mas eu diria que não é a maioria. Na maioria, quando você começa sempre, ninguém gosta de mim, tudo meu dá errado. Então, toda vez que começa a ter esse tipo de pensamento, vê se não tem um autoassédio aí, tem grande chance. Então, ela pode começar por aí. Começa a fazer essas pesquisas. Então, quando começar essa cantilena, eu chamei de cantilena autoassediante, é o disco arranhado. A geração mais nova não sabe o que é disco, mas aí eu lamento, né? É uma coisa que fica ali, que fica tocando a mesma coisa. O disco arranhado, a música, né? Tem gente que não teve essa experiência prática, né? Fica o refrão, né? Fica só aquela coisa enjoada. E é enjoada, irrita. Então, a cantilena irrita. E o que é interessante da cantilena, do autoassédio, que é nos outros a gente vê na hora. Então, quando a pessoa seja a pessoa que você convive, marido, mulher, irmão, filho, bababá. Quando a pessoa está nesse estado, ela começa a falar a mesma coisa, né? A reclamação é a mesma, parece que é o mesmo disco que está tocando. No outro é mole de perceber. A ideia, né, de começar a nossa autopesquisa, é a gente começar a perceber as nossas, quando a gente começa a fazer o disco. Então, aí a gente já começa a ver, não, opa, peraí, para tudo. Tem uma situação aqui. O que é isso? O que pegou? Por que isso está me incomodando? O que está na raiz disso? Então, é por aí que se começa a pesquisa do autoassédio, que eu entendo, tá certo? Então, por aí se começa. Começar a observar quando que isso acontece. E aí começa a aprofundar. Quando a gente começa a ficar na ruminação. O autoassédio, lembra da definição lá? Com insistência inoportuna, eu não sei se ele está aqui perto. Isso aqui eu acho que dá perfeito.
insistência importuna, desculpa, estou falando errado, insistência importuna e patológica sobre si mesmo. Então, é aquela coisa que fica. Insistente. Então, é a cantilena. Então, nós começarmos a aumentar a nossa autocrítica, que é outra coisa que ele coloca aqui. Autoassédio tem relação direta com falta de autocrítica. Então, vamos aumentar a autocrítica. Eu já escrevi o senso autocrítico, né? Vamos aumentar o nosso senso autocrítico. Vamos diminuir os nossos autoenganos. Porque a gente se engana, às vezes, por questão emocional, né? Se engana por os mais diversos motivos. Então, vamos começar a entender esse processo, aumentar essa criticidade nossa. A gente vai começando a entender mais e ver onde está o autoassédio e começar a minimizar. Você pode falar sobre os gatilhos de autoassédio e os gatilhos de autodesassédio? Tá. Eu escrevi um verbete sobre isso, 2 verbetes, o gatilho do autoassédio e o gatilho do autodesassédio. Você pode ir lá olhar. Eu vou achar ele aqui, ó, que eu trouxe eles aqui, só que eu não pus em ordem alfabética, então eu tenho um problema aqui agora. Se eu não achar fácil, eu pego no iPad ali. Aqui, já achei. O gatilho do autoassédio é aquilo que começa o autoassédio. Então, isso, se a gente começar a entender o que nos leva a nos assediar, então, primeiro a gente tem que ver que está assediado, tá certo? Está lá a cantilena, tá? O que começou? Então, essa pesquisa é o que me leva a ficar assediado. E aí a gente tem uns exemplos aqui. Às vezes, é um processo de competição. A pessoa é uma pessoa muito competitiva, ela está sempre se comparando com os outros. Então, na hora que ela sente, se ela se sente inferior, ela começa o processo. Pode ser, às vezes, um contágio emocional. Tá? Às vezes, quando tem... Lembra que a gente falou de holopensene? Às vezes tem uma comoção, começa todo mundo a pensar, daqui a pouco a pessoa está lá chorando, não sabe por quê, ela entra num processo, ou se vitimizando, seja lá o que for. Tá? Outra coisa que eu acho muito importante, que tem a ver com parapsiquismo e tem a ver com essa questão da isca que você está interessado. Às vezes, o que leva a começar um autoassédio pode ser uma escagem que não está lúcida. Então, a pessoa está muito bem, feliz da vida, está tranquila. Aí, ela, às vezes, pega uma condução ou chega no trabalho e começa, e, de repente, ela começa a sentir um banzo, uma tristeza, ou uma raiva, seja lá que sentimento que for. Só que esse sentimento, às vezes, é porque tem essa consciência que chegou ali e está na psicosfera dela, doente. E a gente faz aquela assimilação. Sabe o conceito de assimilação simpática? Então, a gente faz um acoplamento, faz assimilação, a gente começa a sentir o que o outro está sentindo. Isso é um trabalho que na TENEPS a gente faz o tempo todo, a gente está o tempo todo assimilando com consciências extrafísicas que estão sendo assistidas, né? Então, a gente está fazendo esse processo lá. Então, a gente está no dia a dia, chegou em algum local, veio uma consciência, chegou mais próxima, e a gente está começando a sentir aquele padrão dela. Aí, o que acontece? Se todo mundo tem uma razão, se a gente pegar lá no fundo, a gente começa a sentir aquele sentimento. Se a gente não está lúcido que aquilo é externo, que é de outra consciência, a gente vai começar a buscar na memória. E na minha prática, sempre que a gente fuçar, a gente vai achar algum motivo para ficar com raiva, algum motivo para estar triste, tá certo? E aí aquele processo começa ali, e às vezes entra no... Aí a ladainha do autoassédio começa. Começa a ladainha. Então, às vezes, foi um começo parapsíquico. Entende? E a pessoa, se ela não está lúcida da escagem, ela começa, e daqui a pouco ela não usa, a consciência já foi embora, já desassimilou, mas ela já começou o processo, ela vai ficar naquela. Ela entra naquele padrão daquela consciência que estava ali. Mas nesse caso, a consciência só se aproximou porque antes eu fiz um link também com ela do meu padrão. Às vezes ela chegou, não, às vezes nós estamos interagindo energeticamente com todo mundo o tempo todo. Tá certo? Pode nem ser uma consciência, pode ser uma consim. A gente não está assimilando? Fazendo, às vezes está sentado no lado, você está tranquilo, está sentado numa condução do lado de alguém. Mas você está fazendo, daqui a pouco você está, suas energias, sabe, você pode começar a sentir o que a pessoa está sentindo, você está mais aberto. E aí você começa a sentir mal também, não sabe por quê. E às vezes isso vai pegar o gatilho. Se a gente tem as nossas coisas mal resolvidas, ele começa a aparecer. E aí entra no processo de autoassédio em função de uma falta de lucidez quanto a esse contato extrafísico. Vem aquele sentimento, e aí, por que a diferença do... Eu acho que esse exemplo é bom para ver a questão do autoassédio e o heterassédio. Vamos supor que a pessoa é desperta, ela já domina isso, ou nessa área ela não tem esse problema.
O que vai acontecer? Ela vai sentir aquilo não vai ter ressonância com ela vai desassimilar, passou. Mas vamos supor que o padrão dessa consciência é um padrão de coisas que também é mal resolvidas nossas. Aí vai começar a reverberar. Aí entra o autoassédio, o heterassédio, porque a consciência, aquilo vai aumentar esse nosso processo, começou por causa disso e vai. E o processo vai ainda aumentado, porque vai ser 2 pensando igual, e aquilo vai aumentar, e ficou assediado. Tá certo? Então, tem a ressonância, a gente tem que ver qual é a nossa ressonância. Tá certo? Você viu aquele filme De Volta para o Futuro? Esse tem você é novinho, mas viu esse filme. Que bom, porque lá tem um exemplo muito bom para isso. O cara, não sei se você lembra do personagem, teve 3 filmes, né? Toda vez que chamavam ele de covarde, ele saía e fazia um monte de porcaria, fazia um monte de besteira. Até uma hora que ele supera isso, chama ele de covarde e passa e não resolve. Cada um tem o seu problema, é aquilo que está mal resolvido, quando tem o autoassédio ainda. Então, se vai naquele ponto, a pessoa entra num processo e começa, às vezes, a fazer besteira. Ela perde o sentido, ela vai levar para o pessoal. Então, no caso do covarde, em vez de ele falar assim, poxa, problema da pessoa, pensa o que quiser. Não, já entrou para o pessoal, às vezes a pessoa vai pensar, às vezes ele se achava que era covarde, seja porque nessa vida ou na outra, seja lá o que for, ele foi chamado de covarde, blá, 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 não importa. Ele começa, não, mas eu sou covarde, não sou covarde, e começa a confusão, está feita. Entende? Então, o gatilho do autoassédio é importante para isso. Agora, eu vejo que tão importante como o gatilho do autoassédio é o gatilho do autodesassédio. É o que me tira disso. O que me limpa. E aí tem gente que gosta de cozinhar, tem gente que vai mexer na planta, o Mário planta árvore. Né? Então, a pessoa ela vai ver o que ajuda, porque tem interação energética, interação com a fita-energia, o que nós temos que nos ajuda a fazer o nosso desassédio. O básico é o EV, tá certo? Mas, às vezes, a pessoa está tão enrolada que ela vai ter... O que eu tenho? É uma muleta? É, mas é muleta, vai ver filme, vai ver desenho. Tem um colega nosso que vê desenho animado. Fala, vou ver desenho animado. Arranje alguma coisa que te ajude, que seja um gatilho para você desassediar. Um holopensene, por exemplo, entra aqui no CAEC, entra lá no Holociclo. Só de entrar lá, às vezes já... Eu gosto de falar também, eu acho importante um local na sua casa. Sua casa está blindada. Se a sua casa está blindada, isso ajuda também. Se chega na sua casa, já ajuda você a desassediar. Às vezes é a mesa de trabalho, então a mesa de estudo, você monta aquele seu ambiente, que ali você está sempre estudando, pensando de mental soma. Quando você senta naquela mesa, naturalmente vai assim, já clareia, as coisas clareiam. Então, descobrir os seus gatilhos de desassédio também é muito importante. Tá? Dá uma olhada nos tem as tertúlias defendidas lá para você dar uma olhada. Tá? Tem mais perguntas? Você já falou, mas se tiver alguma questão para complementar, a Marisa Cristina pergunta, por onde começar essa pesquisa? A gente estava falando sobre a minha pergunta, né, que do início lá, do que pode limpar primeiro e tal, você falou sobre essa pesquisa. E se existe algum norte para iniciar e o que é esse fluxograma? Não, o fluxograma eu fiz uma brincadeira, né? Tipo assim, fiz uma brincadeira que a pessoa, assim, se ela já é desperta, passou, né? Não precisa se preocupar com isso. Se não é ainda, ela tem que ver, ela tem autoassédio. Se tem autoassédio, ela tem que começar a pesquisar. Esse caminho não tem um caminho único. Por isso que na opção pelo autoassédio, a gente fala que é a pessoa começar a trabalhar. A gente já falou aqui algumas coisas. Quer começar a ser desperto? Olha só, tem que começar a dominar a energia. Só um ponto. Começar a fazer autopesquisa, se conhecer. E começar a desenvolver parapsiquismo. Só isso já tem trabalho pra caramba. Mas tem que começar. Entende? É começar. Então, não tem aquele, o caminho mágico. Não, não tem caminho mágico. Se tivesse, nós já estávamos todo mundo aqui chegando a ser orientador evolutivo, que eu acho que vai ser um barato. Acho muito legal. Acho que vai ser muito bom ser orientador, essa visão de conjunto, né? Não, mas não, Máximo, essa visão de conjunto, você vê as pessoas, como é que você vai... A relação, essa vida. Então, você vê lá 10 vidas daquela pessoa e fala, olha, não... Essa pessoa aqui, independente do sexo que ela nasça, da língua que ela nasça, essa pessoa, esses trafores aqui aparecem. Então, então essa pessoa... Vamos fazer. Não, mas eu acho que é uma logística fantástica. Mas ainda tem tempo, né? Vão demorar ainda muitas vidas para chegar lá. Mas é bom ter meta, né? A gente vai... Mas agora, o que eu estou falando? É um passo de cada vez. Então, vamos começar a desassediar? Vamos? Então, vamos. Como a gente já falou assim, não tem fórmula de bolo. Tem caminhos para desenvolver. Então, a gente já falou 3 aí, que já tem trabalho à beça. Ô, Adriana,
Oi, diga lá. Você podia falar um pouco sobre essa questão assim da imperturbabilidade da relação com a desperticidade? Porque eu achava assim que a imperturbabilidade ela deveria ser desenvolvida antes até chegar na condição de desperticidade. Lógico que não é 100%, né? Porque eu penso que a imperturbabilidade, quando a pessoa chega no 100%, seria mais um nível de serenão e tal. Só que aí você comentou dessa questão assim da desperticidade ser um caminho para a imperturbabilidade. Eu queria que você ampliasse um pouco mais. Olha, o que eu estou te falando assim, tem coisas que a gente começa a ficar na teoria, porque a gente ainda não vivencia. Por isso que eu acho que tem tantas dificuldades e interpretações diferenciadas, porque a gente não tem o caminho ainda, nós estamos no caminho, tá certo? Então, é isso que eu falei da imperturbabilidade, em função do que eu li desse verbete aqui, anti-irritaciologia, que o professor Valdo ele coloca que a condição de imperturbável é permanentemente vivida de modo natural pelos evoluciólogos. Então, se a gente pensar na escala evolutiva das consciências, o evoluciólogo está depois do desperto. Então, se está sendo colocado aqui que a imperturbabilidade é a permanentemente vivida pelos evoluciólogos, ela viria depois da desperticidade. É uma inferência lógica em função do que está lido aqui. Então, é uma interpretação do que está lido. Tá? Mas eu não me preocuparia muito com isso. Eu acho que o mais sério mas ele já fala que a gente já pode ter experiências de imperturbabilidade. Então, vai fazendo o caminho. Se o teórico, se depois a gente descobrir, olha, não, veio antes. Beleza, está ótimo. Mas, sabe, então, pensar mais na prática, eu acho que a gente tem que ser mais pragmático nessa hora. Então, tem coisas que a gente vai vivenciando, na medida que a gente vai vivenciando, vai ficar mais claro, veio antes. Aí pode ser que uma pessoa venha antes, outra venha depois, sei lá, não sei. Ops, não sei, entende? Mas eu acho que o mais sério é começar a mexer com isso. E não é uma coisa simples. Fazer o autodesassédio não é uma coisa simples. É um processo que vai envolver a gente mexer com tudo. Vamos dizer, a gente envolve a conscienciologia inteira. Todas as especialidades. Vai ter coisa que vai ter que ir para a consciencioterapia, vai ter que ter a conscienciometria, e assim vai. É parapsiquismo, está tudo envolvido. Tá? É tudo. Então, a gente vai indo direito para a gente chegar na desperticidade, que é apenas um passo. Ainda tem muita coisa pela frente. Tá? Mas começar a mexer, que eu acho que é a ideia da opção. A gente começar a pensar, e eu acho que essa questão, na hora que o professor Valdo trouxe a questão dos 3 anos, eu não sei se tem uma questão psicológica nisso, eu vou falar no meu psicológico. Né? Porque quando falava que é negócio de 20 anos, ficava aquela coisa, não, isso é... Não. Na hora que ele falou 3 anos, ele pôs assim opa, peraí, alto lá. Então, eu não sei se tem essa função de, vamos começar a fazer uma coisa? Né? Não sei se tem isso, né? Eu não sei, teria que perguntar para ele agora só projetado. Só para fazer uma questão com relação ao evoluciólogo da imperturbabilidade. Eu acho que tem uma lógica muito grande que o evoluciólogo vai cuidar da vida de muitas pessoas. Sim, se ele ficar perturbado, tá bom. O desperto nem tanto, não mexe tanto com a vida das outras pessoas, mas o evoluciólogo, sim. Se ele for perturbável, ele vai acabar com a vida de muita gente. Não dá para chegar lá sem estar, né? Sem estar. Então, eu acho isso uma lógica muito clara para mim. Agora, se você pegar o Lexo de Ortopensatas, tem muitas pensatas de imperturbabilidade. Vale a pena, já que você dá uma olhada nelas todas. Tem só, assim, auto-imperturbabilidade tem várias, tem imperturbabilidade tem várias, tem essas 2 entradas tem a entrada auto-imperturbabilidade e imperturbabilidade. E tem, às vezes, no meio, né, de outras situações. Então, vale a pena fazer um apanhado para a gente entender. Eu também estou querendo entender imperturbabilidade, eu não entendo muito. Eu tive um extrapolacionismo, que eu não sei se é imperturbabilidade, mas é o mais próximo que eu consegui entender disso. Não sei nem se é isso. Que foi numa TENEPS. Por muito pouco tempo, a minha sensação era que está tudo sob controle. E eu falei, gente, eu falava, você tem que segurar isso, mas não consegui segurar. Mas foi só para eu ver, aí eu não sei, também não tenho lucidez, não sei se, provavelmente me fizeram esse experimento até em função de alguma assistência que estava sendo feita, né, porque nunca é pelos meus olhos, mas eu senti por um momento essa questão está tudo sob controle. E eu só falava assim, eu tenho que segurar isso, mas não consegui. Mas isso eu não sei se, para mim, isso pode ser assim um basiquinho ainda, né? Mas é o mais próximo que eu consegui pensar, eu falei, então, é possível. É como se está tudo... está tudo certo.
Gente, mas eu queria segurar aquilo. Eu acho que eu fiquei tão nervosa de tentar segurar, eu acho que ainda demorou menos. Mas foi um extrapolacionismo, assim, para ver que isso é possível. Isso é possível, tá? Mas é o mais próximo que eu consegui chegar disso. E foi muito rapidinho. Os amparadores, estou aqui à vontade, se eles quiserem proporcionar outra, eu estou aqui disponível. Tem mais alguma? A Patrícia Montenegro pergunta: professora, o orientador evolutivo é corresponsável pelo fracasso da consciência no projeto evolutivo? Olha, eu penso que não, né? Eu vou falar... Eu acho que a gente tem que pensar que uma coisa séria é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um fato. Então, como é que vai... Pensa o seguinte, você pensa na vida intrafísica, eu acho que a gente fazer correlação é importante, né? Tem um líder. O liderado, ele faz uma besteira. Ele vai ter que estudar o percentual de responsabilidade dele. Pode ser que ele não tenha dado informação direito, pode ser... Agora, pode ser que ele chegue à conclusão que ele fez tudo possível, agora a pessoa não quer. Então, a gente não pode fazer estupro evolutivo. Então, dizer que pôr essa culpa no evoluciólogo, eu acho meio complicado, mas também estou tudo aqui na inferência lógica, né? Mas eu vejo que seria, se a gente fazer analogias, vale a pena ver o percentual de erro de cada um. Mas as pessoas também erram, as pessoas têm consciência, elas sabem o que fazem. Tem até uma pensata que eu tinha colocado aqui que eu acho interessante, que é na autodesassediologia. Não tem correlação direta, mas a gente pode fazer uma analogia, que ele fala assim: nada adianta colocar a culpa no assediador. Como é sabido, todo o heteroassédio começa a partir do autoassédio. A responsabilidade é, irrecusavelmente, do assediado, sendo esse o imperativo da autoconsciencialidade evolutiva. Então, aqui ele já está trazendo a responsabilidade na questão do assédio. Imagina o evolutivo vai ter... Eu acho difícil. E aí, tem uma outra coisa que eu achei interessante para trazer aqui para vocês. Ele fala, aí é em autopensenidade, tá? Em autopensenidade, lá no Lexo tem. Em tese, a autopensenidade é autodefendida e inalienável. Cada consim tem o direito absoluto de governar e mandar em seus pensenes, e nenhuma obrigação de ser governada por pensenes alheios. Fora isso, somente existe a possessão interconsciencial, gerada a partir do assédio. Então, aqui ele já traz uma responsabilidade violenta. Então, e que existem linhas que falam que não, que a gente é pensado, né? Não, a gente é pensado, então tira a culpa. A pessoa ela não tem culpa nenhuma. Ela faz isso é porque alguém, ou é influência de não sei quem. Não, aqui está trazendo a responsabilidade para nós, olha. A nossa pensenidade é autodefendida e inalienável. Então, isso aqui, eu achei isso aqui de uma profundidade, eu não tinha... Repara, eu fui ler agora, uns 2 dias atrás, eu nem tinha lembrado dessa aqui. Eu falei, gente, isso aqui é muito sério. Essa aqui traz uma responsabilidade para nós violenta. Então, a Conscienciologia faz isso, né? Ela traz a responsabilidade para nós. Então, ninguém vai fazer pela gente. Então, jogar no evoluciólogo, não, eu errei, mas a culpa é do evoluciólogo, aí eu acho que está um pouco over. Né? Não acho que isso tenha lógica, não. Adriana, eu fiquei pensando nessa questão, porque a gente sabe que tem evoluciólogos mais jejunos, mais iniciantes e mais velhos, e a gente sempre brinca que cada um tem um amparador que merece, né? Eu fiquei pensando, será que cada um tem um evoluciólogo que merece também? No sentido da pessoa querer uma coisa muito sofisticada e às vezes ela mesma não conseguir entender aquela proexis naqueles termos? Mas aí o evoluciólogo pode errar, mas aí eu acho que entra na autocrítica dele que a gente falou no início, né? Eu acho que se eu fosse evoluciólogo, quando eu chegar lá, a gente vai ver o percentual. Qual o percentual aqui de erro, não levei em conta essa variável, como qualquer trabalho. Por isso que eu fiz analogia com o dia a dia. Um liderado seu, ele fez um erro, o líder ele vai pensar qual o meu percentual de erro nisso. Agora, colocar toda a culpa nele, às vezes ele pode chegar à conclusão que não teve nada. Porque tem o livre-arbítrio, se a pessoa não quer, não quer. Então, acho que... Mas esse estudo entra para não ficar no tudo ou nada. Então, é tudo dele? Não. Cada um pode estudar, mas a consciência a gente não pode tirar da consciência. Eu acho que isso tem muitas linhas que tiram. Então, desresponsabilizam a pessoa. Não, então ela faz isso, não, é porque é a sociedade, não porque não sei o quê, não porque não é assado. Ok, isso tem influência, mas não, que pode ser atenuada, e tem os agravantes e os atenuantes, como dizem, né? Mas o mais sério é a gente se responsabilizar pelos nossos atos. Senão não tem evolução. A gente vai... Né? Mas eu concordo, pode ter, pode. Foi a primeira coisa que eu falei, né? Mas
colocar ele como corresponsável, achei um pouco over. Ele pode ter um erro ou outro. Agora, corresponsável, então, não acertou nada. Meio complicado. Não sei. Aí estamos de novo no índice da inferência. Quando a gente chegar a evolucióloga, a gente pode responder mais precisamente. Né? Por isso que eu acho, a Conscienciologia, a gente tem muita coisa para estudar. Eu acho legal isso, né? Eu fico pensando, às vezes, a gente está só começando, né? Quanta pesquisa a gente tem que fazer ainda, né? E tem pesquisas que a gente vai ter que fazer, vai ter que ser grupos de pessoas fazendo. Então, todas as pesquisas que são feitas hoje, da ciência convencional, vai se fazer do ponto de vista multidimensional. Então, eu vejo que a gente vai ter que ter mais parapsiquismo até para poder chegar a essas conclusões. Então, qual o percentual, uma coisa que sempre pergunta, qual o percentual de assédio, por exemplo, numa doença psiquiátrica? Não sei, a gente pode falar caso a caso. Agora, geral, estatística, não sei, eu acho que tem vários casos. Eu acho que a gente vai chegar a uma época que vai ter grupos de pessoas estudando isso a fundo e chegar à conclusão, vai chegar, não, o percentual tanto é isso, tantos por cento é aquilo, ou 100% é aquilo. Eu acho que tem muita coisa ainda para ser estudada. Hoje a gente fica muito no varejo ainda, né? São nos casos específicos. Mas a gente vai chegar lá. Eu acho que tem muita, estamos só começando, e tem muita vida pela frente ainda para a gente fazer, para ter mais respostas, né? Até para a gente chegar na resposta, né, certinha, não, o que começou primeiro exatamente. Acho que a gente ainda tem que ter mais casuísticas e mais vivências para a gente chegar a essas conclusões. Adriana, oi. Você poderia falar da retilinearidade pensênica? A retilinearidade pensênica tem a ver com autodesassédio, é você pensar de uma forma correta, evitar os desvios, né? Porque, às vezes, o desvio, quando a pessoa devaneia, ela não é retilínea, ela vai fazendo caminhos tortuosos. O que é cantilena? É um caminho tortuoso, não tem retilineidade. Até que a gente brincou a comparação com o disco, né? A pessoa fica, ela está pensando a mesma coisa. Então, a retilineidade eu vejo no pensar correto. A pessoa vai mais objetiva na sua pensanização. Talvez tem a ver com o autodiscernimento? Eu acho que tem a ver com tudo, né? Eu acho que a gente tem que ir estudando isso também, estudando essa retilinearidade. Acho que vem com organização, com essa questão que ele falou do pensene, que a gente tem o direito, nós podemos pensar direito. Tem essa questão de saber a atenção dividida, né? Conseguir manter essa linha de pensamento em duas, que é mais difícil ainda, você vai manter a retilinearidade em duas coisas ao mesmo tempo, né? Atenção dividida. Então, tem muitas coisas para a gente pensar. Mas eu vejo que tem a ver com tudo. Com discernimento, com disciplina pensênica. Outra coisa que ele correlaciona o autoassédio com autoindisciplina também. Porque a gente tem que aprender a disciplinar os nossos pensamentos. Muitos de nós têm essa ideia de que a gente não tem controle no pensamento, a gente pensa, né? E aí vem e fala assim, não, é possível você controlar isso, não no medido de repressão, mas disciplinar o pensamento. Então, é uma outra linha de estudo que a gente pode ir tentando ver como é que é isso, como é que funciona isso. Porque, às vezes, eu também percebo, assim, em mim, que, às vezes, eu sinto aquela consciência que vem e eu vejo o padrão dela e eu começo a sentir esse padrão pensênico da consciência, que não é meu, mas que é dessa consciência, e eu começo a perceber, às vezes, o estado de melancólico, tristeza, coisa. E daí, quando eu sinto isso, eu sei, opa, o que eu devo fazer? Eu já sei o que eu tenho que fazer para mim trabalhar, para ajudar essa consciência e também para mim não me afundar nesse... que as primeiras vezes eu acabei sendo engolida. Opa, mas... Tá, mas eu parei e disse assim, mas se você percebeu, Bernadette, que você deixou ser engolida, por quê? Né? Então, opa, a segunda vez eu vejo, não, é assim, então a gente vai... É um exercício, né, dessa percepção. E o trabalho energético, que nem você falou, no dia a dia, com o estado vibracional e também mudança de bloco pensênico, ou trabalhar a questão assim eu tenho muito rapport com água ou com plantas, né? Uma atividade que me faz né? A sair do monideísmo. Isso. Agora, a técnica que eu faço e que eu propus para isso é a questão do contraponto balsânico, que a gente faz na dinâmica, que a gente faz na TENEPS, que é você, nesse momento, quando você faz uma assimilação com uma consciência, com aquele padrão de energia, você esterilizar o padrão em contraponto. E isso ajuda. Isso tem verbete também, já defendido, falando sobre isso, que é uma técnica que a gente orienta as pessoas a usarem na dinâmica, né?
E também que eu uso na TENEPS, que eu uso nos meus atendimentos. E não é sempre, tem hora que você faz assimilação, você sente que aquela consciência está com medo, ou está com raiva. Então, qual é a melhor coisa? E o que eu vejo nisso? Tem duas coisas. Te ajuda a desassimilar e você vai justamente buscar dissipar aquele padrão de energia naquela consciência. Então, se você sente aquela energia de susto, de medo, você vai... O que a gente faz no dia a dia? Você pega uma criança, né? Eu acho que todo mundo pensa, né? Todo mundo para a criança mexe, né? Uma criança assustada, o que a gente faz? A gente não vai dar aquele abraço, não vai tentar passar aquela energia para ela se acalmar? Acolhimento, né? De acolhimento. Então, fazer isso energeticamente, porque quando a gente exterioriza nessa energia, ela tem nosso padrão de pensamento e sentimento. Então, nós podemos modular essa exteriorização. Então, você exterioriza com esse padrão, você vai ajudar aquela consciência a acalmar e ajudar a dissipar aquela energia e permite que você não entre na onda, porque aí você sobrepaira. Você vai falar assim, bem, você está sentindo aquilo? Espera aí, não é meu, ok, tá. Então, como que é a energia? Você começa a evocar aquele padrão e vai exteriorizar aquele padrão. Então, você sai de uma postura de passiva, fico ativa na medida para ajudar. Então, essa é uma técnica, as pessoas podem, é uma sugestão, que as pessoas podem testar e ver se funciona com elas. E fazer, nesse momento, nessas situações, fazer essa técnica do contraponto. Que a tendência é ajudar a desassimilar. Não, eu só ia contribuir com uma ideia aí dentro do que você estava falando do pensamento retilíneo, a questão da lucidez, né? Que é quando a gente baixa a lucidez, que você realmente acaba ficando mais suscetível ao processo de assédio e tudo mais. Acho que o aspecto da lucidez é muito importante no pensamento retilíneo e no processo do autodesassédio também. Lucidez é fundamental. Aumentar, ter apreço pela nossa lucidez. Eu também escrevi sobre isso, porque eu acho muito séria a questão da lucidez. E eu fico, assim, abismada com pessoas que não têm apreço pela lucidez dela. Então, apreço pela lucidez é estar atento para ficar lúcido. Então, não cabe certas coisas. Então, tem pessoas que gostam, não, agora eu vou me alienar, né? Eu vou beber para esquecer, eu vou fazer o que for. A pessoa ela não tem apreço pela lucidez dela, está tudo bem, é o direito dela, livre-arbítrio. Mas ela vai baixar a lucidez? Que lógica, isso desde criança eu tenho isso. Isso aí é uma coisa que eu achava que não, isso não. Eu tenho que estar vendo o que está acontecendo. Não tem essa, não vem com nada, não. Mas isso é uma coisa que eu já trago comigo. Então, esse apreço pela lucidez, essa preocupação... Poxa, se mesmo tentando fazer apreço pela lucidez, a gente erra, gente, a gente faz besteira. Imagina, a gente ainda vai deixar qualquer... Coisas que eu posso controlar, que eu tenho controle, eu vou abaixar minha lucidez de bobeira? Aí, isso eu não acho legal. Não acho muito inteligente do ponto de vista evolutivo, né? Então, o apreço pela lucidez, a gente buscar, sabendo que vai ter momentos que vai cair a lucidez, vai. Mas, pelo menos aqueles que eu consigo controlar, vamos tentar deixar ela ok, né? Não vamos fazer situações que vão baixar essa lucidez. E eu acho interessante, você realmente, você passa por uma situação e você faz aquele retrospecto e você identifica que você estava sem lucidez dentro daquele momento, né? Teve o surto. Eu acho que essa autovigilância, ela ajuda você a se disciplinar, a você, no autoconhecimento, você identificar exatamente as suas ações e tudo mais, você ter acho que contribui muito no autoconhecimento mesmo, né? Você fazer essa autovigilância e você identificar que naquele determinado momento você estava com a lucidez baixa, né? Eu acho que isso é um grande aprendizado para a gente. O que eu acho legal da gente falar agora, até puxar isso para a gente terminar, é que esse caminho da opção pelo autodesassédio, né? Da gente começar a se preocupar com isso, não é um caminho retilíneo. Vai ter altos e baixos, porque são coisas que a gente às vezes faz errado há muito tempo, né? Então, na hora se a pessoa é muito autoassediada, o que pode acontecer? Na hora que ela tem um surto de maturidade, aí ela vai ficar mais autoassediada ainda, e aí larga a toalha e não quero mais saber, e está tudo certo, deixa isso para depois, né? O que eu acho interessante é pegar essas situações, e estudar, aí entra a autopesquisa. Então, você viu lá, poxa, perdi a lucidez nessa situação. O que aconteceu? O que faltou para mim? Faltou o quê? Faltou fôlego. Mas faltou fôlego.
Ou faltou, poxa, eu tive o sinal, como tinha falado aqui, o César, teve sinal, teve 10 sinais, eu não dei atenção. Putz, eu vou ficar mais atenta. Então, na hora que a gente começa a ter uma visão mais positiva no sentido, vou aprender com isso, a gente começa a liberar e passar mais e começar a chegar mais perto, né? Ver caminhos, descobrir os nossos gatilhos. Assim que a gente vai descobrir o gatilho. Na hora que deu o problema, opa, foi o gatilho ali. Putz, eu já sabia que eu não podia ir naquele lugar. Eu já sabia que eu não podia ir com fome naquele lugar. Mas é fome. Né? Ou naquele holopensene. Sei lá, você vai ver, não sei o que é. Cada um vai ver o que é. Então, a gente começa a ver o que pode ter acontecido que levou a gente a perder a lucidez. E aí, essa visão proativa, em vez de ficar entrando em autoassédio, autoculpa, né? Tá vendo? Eu não presto mesmo, eu faço tudo errado, nada funciona, blá, 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 blá. Toda essa ladainha, a gente fala, bem, aconteceu, tá. Tem prejuízo? Tem como consertar? Tá. Não tem como consertar? Paciência. Então, agora, o que eu vou fazer? Então, eu vou evitar que isso aconteça de novo. Então, tem um verbete do professor Waldo, que é o reciclagem prazerosa, né? Eu acho muito legal esse título, só o título já diz muita coisa, né? Não precisa ser sofrido, o caminho não precisa ser sofrido, né? Ele pode ser um caminho de se conhecer, de melhorar, de buscar ter resultados, então não precisa sofrer. A gente tem essa ideia ainda muito arraigada, né? Não, vamos, ok, vou aprender com isso, e aí entra o autoemperdoamento. Eu posso até errar, mas nesse mesmo também aí entra o brio, né? Espera aí, a mesma coisa de novo aí é um pouco demais. Vamos ver. Se for a mesma coisa de novo, então, às vezes, o meu diagnóstico foi errado. Tem uma terceira coisa que eu ainda não vi. E assim vai. Eu acho que é assim que a gente vai conseguindo caminhar. E vamos chegar lá. Seja no tempo que for, né? Diga lá. Alguém levantou a mão? Sim. Essa questão aí do diagnóstico, né, bem interessante, porque você pode ter um diagnóstico, né? Errei, vou melhorar, né? Posso fazer melhor. O que é possível consertar? Mas agora você está dentro de um paradigma assim, mais religioso, né? Pequei, né? Aí pecado exige punição, né? Autopunição. Então, erro de diagnóstico, né? Que a gente pode aprender com os erros. A questão quando a gente fala da antivitimologia, né? Uma das coisas que pode levar à vitimização, uma pessoa muito vitimizada, é esse aspecto. Às vezes ela está tão arraigada que ela tem que sofrer, que ela não consegue sair disso. Então, ela é sempre vítima, sempre é passiva, sempre se ela errou, ela vai ter que se punir. Aí é uma autossabotagem, né? A pessoa entra em autossabotagem. Então, tudo isso a gente tem que ficar atento e ver as raízes dos nossos autoassédios. Agora, está tudo aí, não precisa tentar ficar buscando lá no... Às vezes a gente pode até encontrar, até ver o passado onde está, né? Ótima pesquisa, importante. Mas está tudo aqui agora, no aqui e agora, é só a gente ficar atento a isso. Tem mais alguma pergunta? Falta 45, acho que agora acabou. Pois é, tá. Né? A gente não deu conta de todas as perguntas, ainda ficaram aqui algumas pendentes. Mas então, vamos passar para a voz da razão, não é isso? A voz da razão de hoje, a Fernanda. Vamos lá, a responsabilidade. Então, o autoassédio advém de uma insistência importuna e patológica em se molestar, ou seja, a ruminação pensênica. A pessoa autoassediada tem em si mesma o maior desafeto. O assédio está criminalizado, mas não há lei que proteja quanto ao autoassédio. O autodesassédio traz imunidade ao heteroassédio. A consciência autodesassediada não possui mais travamentos energéticos. O autodesassédio varia nas diferentes áreas da vida. Alguns são mais desassediados na área dos relacionamentos, por exemplo, mas não na área profissional. Os momentos de maior pressão energética expõem os pontos de autoassédio. A repetição desses pontos aponta o diagnóstico do que mudar. A desperdicidade pressupõe a consciência possuir o FIEX. O primeiro passo para o autodesassédio é a opção pessoal. Na sequência, entender seus autoassédios e as irracionalidades que estão por trás deles. O vigor energético, o parapsiquismo e o autoconhecimento são os pilares do processo.
A autoculpa é importante no sentido de a consciência reconhecer que errou, mas não deve paralisar ou se cronicificar, quando aí se torna patológica. A escagem consciencial incomoda e, por isso, precisa ser gerenciada para não se transformar em assédio. A consciência lúcida gerencia a irritação e as energias da escagem. Perdoar o perdoável é fácil. O perdão é mais difícil e importante quando a consciência considera o ato imperdoável. É aí que a consciência precisa se esforçar. Aplicar a técnica de checagem dos chakras antes da TENEPS favorece o autoconhecimento. Qual o meu percentual de responsabilidade nos contextos em que me percebo vítima? E qual o percentual de vitimização daquele que coloco na posição de algoz? A imperturbabilidade amplia a tara parapsíquica. A consciência vai poder lidar com heteroassédios maiores, mas com um maior gabarito. Admitir o autoassédio é essencial para entender seus gatilhos de autoassédio. Se a consciência não identificar a escagem, que aquele sentimento ou emoção não é dela mesma, ela pode acabar justificando essa emoção com experiências pessoais e aí predispor o autoassédio. Ela leva para o pessoal e aí entra na ladainha do autoassédio. O gatilho para o autodesassédio pode ser a mesa de estudo, a casa blindada energeticamente, a jardinagem, ver desenho animado. É importante a consciência identificar os seus. O evoluciólogo toma decisões sobre a realidade de muitas consciências. A imperturbabilidade dele reduz o risco de decisões erradas. Uma técnica de interassistência é exteriorizar as energias para a consciência assistida com um padrão em contraponto daquela consciência. Por exemplo, exteriorizar o padrão de segurança para a consciência com medo. Cada um pode testar e ver se funciona para si. Ter apreço pela autolucidez é ficar atento para se manter lúcido. Atitudes que intencionalmente reduzem a lucidez não são inteligentes do ponto de vista evolutivo. Perdi a lucidez? E aí? O que faltou? Fôlego, atenção aos sinais? Quando focamos no aprendizado, com postura proativa, sem vitimização e sem autossabotagem, o caminho é mais prazeroso e profilático. Podemos aprender mais com os erros. Muito obrigada. Vou passar para o César a palavra. É isso, gente. Agradecer à professora Fernanda, um bom resumo da aula, a voz da razão. Agradecer também a todo o pessoal aqui da monitoria, professor Juvenal, Andréia, a Glaucia hoje que deu suporte, a todo mundo que acompanhou aqui presencial. Teve quantas pessoas no livro de presença? 23. Online tivemos quantos? 86. Então deu 109 pessoas, até um pouco acima da nossa média, que é entre 80 e 100, então deu 109 pessoas. Tá? Mas agradecer acima de tudo a presença aqui da professora Adriana, que abrilhantou muito aqui o debate, o professor Mário também. Gente, para a semana que vem, o tema do Calepino, que já tinha sido votado lá atrás, é conviviologia. O professor vai ser eu, finalmente, retomando os trabalhos, depois de uma longa temporada. Tá? Já quero antecipar que durante a semana, no dia 25 de setembro, nós vamos ter um Calepino lá em Florianópolis, na Horto Cognitivos, com o tema Autorreeducação do Parapsiquismo. Então, vai ser lá em Floripa, que a gente faz a cada 3 meses. Vamos estar fazendo o lançamento em São Paulo do Calepino, dia 27, né? E o professor Antônio Fontanella, que está aqui, já está programado no dia 28, é isso? 29, para falar sobre decisões evolutivas, que é o tema do livro que está recém-lançado aí. Então tá ótimo. Gente, meu muito obrigado a todos. Café, água, chá e bolo ali na nossa área de convivência. Portaria aberta até as 8 horas da noite. Muito obrigado, até semana que vem. Valeu. Muito obrigada a todos.